seguinte, hoje o Super Pop vai contar histórias de famosos que ganharam uma segunda chance na vida. Aliás, realmente é uma segunda chance. Eu vou falar de um caso que todo mundo acompanhou, foi um caso realmente muito comovente, mas ele está lindo, maravilhoso. Eu estou falando do cantor, o Pedro Leonardo. Vocês acompanharam, né? A gente torceu tanto, rezamos, torcemos pelo Pedro, porque na época ele sofreu um acidente muito grave de carro. Mas hoje, aqui no nosso palco do Super Pop, você pode comemorar. E ele também comemorou a chegada da segunda filha dele. Meus convidados dessa noite vão realmente te emocionar. Vai ser um programa pra cima, alto astral. Segunda chance é sempre bom. Você teve alguma história assim? É isso aí, estamos de volta. E hoje a gente... Bom, primeiro eu vou apresentar os meus convidados. Eu vou falar boa noite pro Pedro Leonardo, tá aqui do meu lado. Que boa bonito, noite. Que gato. Tudo bem, Pedro? Boa noite, gente. Prazer, Tudo bom viu? com vocês? É um prazer para mim estar aqui com você, viu? Prazer é meu. Olha, eu acompanho a sua trajetória, mas de perto é mais bonito. Desculpa aí a sua esposa, só tô fazendo elogio. Obrigado. Muito bonito, rapaz. Vou falar boa noite também para Mariana Cortines, né? Mariana Cortines, bem-vinda, tudo bom? bem? Obrigada. Bem-vinda pela presença. O dela já nem falo nada. Amanda. Já é de casa. Oi, gente. Tá gata, hein, Lu? Você Tá viu? Eu tô mais negona. queimada que Tá você. bronzeada, olha lá o A bronze. libanesa veio. Não é possível. A libanesa veio. Pois é. E vou falar boa noite também pro Robério. Tudo bem, Robério? Tudo bem, Lu. Bem-vindo. Obrigado. Bom, agora a gente vai falar que após encarar a morte de perto, muitas pessoas consideram essa oportunidade como uma segunda chance. Realmente, como você olha para a vida diferente, né? Como viver com mais intensidade, aproveitar os momentos. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria saber fazer, mas o ser humano precisa realmente se deparar com uma situação difícil para ver o quanto a vida é bonita. Vamos assistir. Ao que parece, quem sobrevive a um risco de morte acredita que ganhou uma segunda chance. Obviamente, acredito em Deus, porque eu tô aqui por um milagre, eu acho. O que muda nessas pessoas a maneira de encarar a vida? Foi um milagre, acho que a gente encarou como um milagre, assim, foi como um renascimento da família toda para te agradecer, a gente não sabe nem como começar a agradecer. Débora Lira sofreu um acidente de carro em 2011 e escapou sem sequelas. O acidente foi um acidente muito feio, então eu devia agradecer só por estar vivo. Sofia Abrão capotou e pouco se machucou. Quem não se lembra do dramático resgate de Jaque Petkovic em Osasco? Até hoje, a apresentadora não gosta de falar sobre o acidente. A cantora Bianca Toledo crê que ressuscitou após ter uma ruptura do intestino. Te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é um Deus vivo. E nós te louvamos e te adoramos eternamente por isso. Debilitada, ela teve fé e hoje esbanja a saúde. Sharon Stone ganhou 2 chances. Uma em 1990, quando bateu o automóvel, e em 2001, quando teve um aneurisma cerebral. Pedro Leonardo, Mariana Cortines e Amanda Djedjian estão prontos para contar o que mudou após a segunda chance. Bom, segunda chance tem que ser um programa alto astral. A gente vai falar com o Pedro Leonardo, que sofreu assim um acidente gravíssimo. Eu me lembro que na época, Pedro, todo o Brasil parou para rezar por você, para torcer. Graças a Deus eu tive essa força toda do Brasil, que eu acredito que tenha sido a maior vontade de viver que um ser humano pode receber. Que loucura. E você sabe que eu sou uma médica meio, né, dor de cotovelo, que eu queria ter sido médica, frustrada. E na época eu entrei em todos os detalhes. A gente ficou tão assim... Eu liguei para o que aconteceu, eu queria saber. E a gente... Era tão grave essa situação que a gente rezou muito. Todo mundo, né? Quer dizer, uma situação muito grave. Você tem alguma memória desse acidente? Você lembra de alguma coisa? Ou só da parte boa que você voltou? Não, eu lembro do meu último... Eu lembro de eu mudando de quarto no hospital. E lembro minha última semana de internado, que eu recebi a visita do Eduardo Costa. Ele pegou o violão lá, tocou, cantamos umas músicas que fazia muito tempo que eu não escutava. E o Geraldo foi lá me visitar, que ele teve uma grande parcela nessa minha vitória aí, então, né? só coisa boa, você lembra? Não, só as coisas boas. As coisas mais difíceis... os médicos falam, Pedro, o cérebro humano é uma máquina perfeita que quem criou foi Deus. Então, tudo que pode prejudicar ele apaga. Né? Isso é bom. A lesão que você teve, ela foi grave a esse ponto.
da sua memória recente, que é o que fica do lado de cada cabeça onde eu bati, ela não transforma. Apagou tudo. Ela abalou e ela não transforma para a memória, para o HD, que o HD fica do lado de cá, né? Então, aqui ela se esvai, né? E na época, sua filhinha estava pequenininha. Ia fazer 1 ano, né? É Maria Sofia, que nome Maria lindo. Sofia. Pequenininha. E agora, parece que tem uma surpresa, uma novidade. Tá vindo a Maria Vitória. Maria Outra Vitória mulher. tá chegando? Tá lá, Lindo tá de nome. 3 meses a mulher, caminhando, tá linda. Maria Vitória vai vir para dar muita alegria pra gente. Você faz umas meninas lindas. Eu fiquei sabendo que a primeira é linda, a segunda vai ser também. Graças a Deus, né? A gente tem que saber fazer o que a gente gosta também, né? Ah, imagino. Não tem jeito não, fazer direito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Né? Nesse caso, quando a gente observou o que aconteceu com você, foi realmente quase uma morte, né? Se não é que não foi uma volta, literalmente. Eu vou até colocar um pouquinho da história para a gente rever. Depois você vai me explicar o que mudou na sua vida. Aliás, se você ganhou uma segunda vida. Coloca aí. Pedro Leonardo virou notícia em 2012 após um acidente de carro. É extremamente grave. As imagens do automóvel revelavam a gravidade. O cantor voltava sozinho de um show em Minas Gerais, perdeu o controle e capotou. Além de fraturar o fêmur, teve politraumatismo craniano. Sofreu 2 paradas cardíacas, uma delas de 6 minutos. Internado por 81 dias, ficou 1 mês em coma. Durante um show, o pai Leonardo lembrou do irmão Leandro. O meu irmão também a gente tinha passado por um show e depois ele sentiu aquilo, uma dor nas costas e acabou dando naquilo tudo que todo mundo já sabe. E depois pediu orações para o filho Pedro. Dirige as orações aí ao nosso querido Pedrão, que ele volte para nós aí, porque vai melhorar. Vamos lá, meu filho. Fé em Deus. Com o tratamento, o rapaz emagreceu 27 quilos. Mas pôde comemorar a recuperação ao lado da filha Maria Sofia. Hoje, Pedro Leonardo é apresentador de TV e comemora a segunda gravidez da esposa Thaís. O artista soube valorizar a segunda chance. Pedro, então, você não lembra do acidente, isso é muito bom, você só lembra da sua recuperação, que não deve ter sido uma recuperação fácil, muita fisioterapia, tudo, e as pessoas te contaram. Você encara a sua vida hoje como mudou, o que mudou para você? Como você encara a vida agora? Olha, eu fico muito feliz em saber que a forma com que eu vivi é exatamente a forma com que eu queria viver. Mas algumas coisas na vida da gente mudam, os valores principalmente, né? Coisas que eram pequenas, que eu queria buscar alguma coisa sempre um a mais. Um a mais, às vezes, gente, um a mais é desnecessário, não precisa. O que você tem que estar passando de bom, é só você prestar atenção, sabe? Então, eu hoje, eu amo chegar em casa e ver minha filha brincando e vindo me contar o que ela fez, né, na escola, aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro. Papai, que é uma delícia, né? Bom demais. A gente aproveita o momento, né? Com certeza. Deixa eu mostrar, olha só que linda família. Que linda menina. Puxou a mãe, hein? Né? Não, puxou, mas saiu do meu saco, né? Você sabe. Tem jeito. Pode puxar. Graças a Deus. Mas ela que cozinhou. Foi ela que cozinhou, com muita expertise. A menina é linda. Olha que linda. Parabéns. Ó, imagina ter o olho da mãe. Vai. Lindinha demais. Graças a Deus, né? Linda, linda. Que delícia. Filha é bom demais. Meu Deus do céu. Se eu puder, fala, mulher, que se a gente vivesse ali na meados do 95, 96, que a nossa economia era boa, a nossa moeda tinha valor. 10 filhos. O nosso trabalho era um trabalho, como é que fala?
Cada vez, você vai crescendo cada vez mais. Eu já vi, uns 10 fios eu fazia. Coitado, vamos ver se não ela concorda, não, né? mas pelo menos 4, certeza. Mas você já conseguiu 2. Depois, deixa você nascer segura, aí você espera um pouquinho, não dá ideia logo em seguida. Deixa passar um ano pra ela voltar ao normal. Vai ser na gaita. Coitada, ela vai te matar. Você já teve uma experiência quase morte, você tenta agora na gaita, ela vai te pensar, mas você vai, viu? Né? Vamos que vamos. Bom, mas então, você não teve aquelas coisas de lembrar, que as pessoas lembram do momento que quase foram? Você não teve isso? Você só lembrou das coisas depois que vieram? Não, a minha última lembrança é de uma semana antes. Que loucura isso. E a minha primeira lembrança foi o que eu falei, da minha última semana, onde eu recebi as minhas visitas. Ali eu já lembro das pessoas, lembro dos médicos, da conversa, da minha saída do Sírio-Libanês. Então, dessas coisas eu lembro. E a recuperação é difícil? É difícil, né? Principalmente quando você cansa. Né? Você cansa porque os próprios médicos falam, ó, Cida, a minha mãe, né? A Cida, Leonardo, Thaís, família. O primeiro sinal de melhora do Pedro é ele querer se dar alta. Não quero mais, não venho mais fazer. E aí eu segurei, tive paciência. Eu me dei alta 2 vezes, né? A primeira vez você... Já tô bom. A primeira vez você sai de lá, né? Aí você começa a querer tomar uma vida normal, que é que você percebe que não tá ainda. Tá batendo na trave, o chute pro gol ainda. Difícil a fisioterapia, né? Aí você volta, fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapeuta, neuropsicólogo. Ixi, mas falava normal, não? Não, falava, mas a língua era mais enrolada, né? Mas foi soltando um pouquinho. Mas você sabia que você ia voltar a cantar? A minha intenção era essa, eu queria voltar pro meu emprego, né? Voltar a trabalhar. E aí, foi aí que pintou a história de eu fazer o trabalho na televisão. E a Leonor Corrêa me chamou, Leozinha, que eu amo demais, beijo no coração, Léo. E ela me convidou para fazer um programa, eu aceitei. E foi muito bom, foi muito gostoso. E ali eu continuei. Muito bem, tá lindo, maravilhoso. Parabéns por Obrigado, fazer mais filho. Coitada da sua esposa, vai fazer mais 4, né? Robério, no caso dele, o pai dele, Leonardo, é uma pessoa de muita fé. Mas não era a hora dele? Como é que a gente entende a situação? Porque foi um acidente gravíssimo. A gente sabe que o cérebro dele inchou, essas coisas todas. Porque eu me lembro que na época eu fiquei tão chocada que eu fiquei muito impressionada. Porque tão jovem, tão bonito, a gente fica querendo que melhore. A gente fala, e aí, tá melhorando? Verdade. Aí você pergunta tudo. Mas não era a hora dele? Porque a gente vê uma pessoa que cai de bicicleta, bate a cabeça e morre. No caso dele, foi uma coisa tão séria. Não morreu. Está aqui, lindo, maravilhoso, fazendo filhos lindos. O lado espiritual do pai, dele, ajudaram para que essa melhora? O plano espiritual, ele mostrava para mim, naquele momento, em que o espírito dele iria reagir e que a fé que estava em volta dele era uma fé muito grande. E o espírito dele iria vencer aquele momento porque tinha atingido a matéria e não o espírito. E que ele voltaria a cumprir o karma dele aqui na Terra. Força total. Força total. A fé ajuda, então? Lógico, mas o espírito dele é de uma reação muito grande, né? Porque vida ainda. Muita. Porque quando Deus não determinou aquilo pra gente, a gente não deixa a matéria, não deixa essa roupa humana. Se o espírito tivesse assim uma vida, uma luz, uma força, isso, não terminou a missão kármica dele aqui na Terra. Então, esse espírito, ele reage. E nessa reação do espírito, existe a vontade de Deus. Não chegou a sua hora, você não vai vir para minha casa agora. Você vai continuar a tua missão aí na Terra. Mais filhos e foi o que aconteceu com ele. Muito obrigado, Deus, meu Pai. Né? É isso aí, tá certo. Agora tem 2 moças lindas que também tiveram histórias parecidas, né? A Mariana. Mariana, a sua história foi uma história bastante emocionante também. Você quer contar um pedacinho pra gente? Eu vou rodar assim, explicando, porque você também ficou entre a vida e a morte quando você sofreu um acidente de carro. Eu vou relembrar um pedacinho, coloca aí. Aos 24 anos, Mariana Cortines comemorava um importante momento profissional. Desculpa, Thalia. Você deve estar super magoada. Nossa, se a Fatinha ficasse com meu ex... E mentira! Tá defendendo a Marrentinha agora, Kika? Ela havia interpretado a Kika em Malhação. Uau!
É pra usar com o Vitor, é? Ih, se liga, garota. Você não tá vendo ali, não? No teatro, atuava ao lado de Vitor Thierry. Mas um grave acidente quase interrompeu sua trajetória de sucesso. Eu tô fazendo fisioterapia. Semana passada eu saí da cadeira de roda, que eu fiquei um mês na cadeira de rodas. Em dezembro de 2013, um ônibus ultrapassou o sinal vermelho e bateu no carro em que estava a atriz. Eu acho que eu ganhei uma força, assim, muito grande dentro de mim. Eu acredito, obviamente, acredito em Deus, porque eu tô aqui por um milagre, eu acho. Mariana não usava cinto de segurança. Por isso, sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur. Os médicos estavam bem preocupados, assim. Meu caso era muito grave. A artista foi submetida a 2 cirurgias, uma neurológica e outra ortopédica. Como eu tava sem cinto, eu bati e fui pra frente. Então, minha cabeça entrou no DVD. Ela ficou em coma por 5 dias e disse ter tido um encontro com Deus. Em uma entrevista, desabafou. Os médicos esperavam que eu fosse ter sequela, mas eu não tive nenhuma, nada. Estou completamente perfeita. Parece que entrei em uma viagem espiritual quando estava em coma. É um assunto muito íntimo, mas graças a Deus fui muito iluminada. Eu renasci. Os meus médicos disseram que o que eu tive foi um milagre. Esse acidente aconteceu e eu tô mais forte. Eu tenho mais fé. Eu tenho mais força pra correr atrás dos meus sonhos, sabe? Então, eu vou te fazer a mesma pergunta. Parabéns também por estar aí, linda e maravilhosa, cheia de nóis, vida. é nóis. Linda. Foi um Obrigada. carro que bateu em você, né? Como é que foi? Você se lembra da história também? Qual foi a última memória que você tem? Ou a primeira, né? Eu não lembro do ato, né? Você lembra? Não lembro na hora. Mas eu lembro um pouco antes, assim. Eu estava em cartaz no Shopping da Gávea, no Rio, com uma peça. E aí, nesse dia, uma amiga minha tinha ido me assistir, a gente estava saindo do teatro. Aí ela me deu uma carona. E aí a gente estava na Lagoa, voltando para casa, e o ônibus avançou o sinal. E eu lembro, assim, do momento, da circunstância. A gente na Lagoa, mas não lembro ali do momento. Eu lembro um pouco antes, assim, a gente estava num sinal antes, eu lembro da gente conversando, assim. E aí acabou. E acabou, exatamente. E aí, qual foi a sua primeira lembrança depois? Eu lembro perguntando para minha mãe o que tinha acontecido no hospital. Quer dizer, você se lembra meio que nem ele, depois você já estava conseguindo falar. E você estava sem cinto? Estava sem cinto. Você estava num carro blindado, né? Blindado. Na frente e sem cinto. Atrás. Estava atrás. Normalmente as pessoas esquecem de colocar cinto atrás, né? Isso é muito importante. Exatamente. Você acha que se você tivesse de cinto, teria ajudado ou não? Com certeza. Isso é bom lembrar, as pessoas... Com certeza. Não, eu falei muito. Eu sempre coloco cinto, é engraçado, porque... Eu falei muito sobre a questão do cinto durante... Eu sofri o acidente em 2013 para 2014. Eu fiquei muito tempo, assim, em todos os momentos que eu podia... Até hoje, claro, e para sempre eu vou bater nessa tecla. Tá certo. De quanto o cinto é importante, assim. É muito. E eu não entro dentro de um carro sem colocar cinto atrás, na frente, seja aonde for. Porque... É uma coisa meio que você fica acostumada. Entra e coloca o cinto. Pronto, vira automático, natural, né? Natural. É natural, uma coisa que não tem problema. Aí o povo, eu vejo criança atrás sem cinto, eu falo, gente, como assim? Você tem que acostumar desde criancinha. Eu fico imaginando, eu bati a cabeça amarrado no cinto de segurança, Imagina pensa se não senha. tiver senha. Imagina. Tá, né? E aí, às vezes, as pessoas questionam, mas por que ele estava fora do carro? Eu soltei o cinto de segurança e aí tentei abrir as portas não se abriram. Eu vi a janela de trás aberta não, quebrada, e foi por onde eu saí, pela janela do porta-mala. Aí eu caí. Na hora que eu caí, o seu Iridon estava vindo no carro atrás, ele viu o meu carro saindo, ele parou. Então, na hora que ele parou, ele viu eu saindo do carro. Ele foi lá, falou, Pedro, me disse seu pulso, senti 2 batidinhas fracas, mas senti que você estava vivo. E lá não pega telefone. E eu peguei e olhei lá onde o seu carro parou, que é em cima do morro, fora da estrada, pegou aquele pontinho pequenininho lá do sinalzinho, aquele restinho de sinal, né? Ele pegou e foi e chamou. Mas tá aí, né? E aí o atendimento foi perfeito. Doutor
doutor Rafael Jacob, lá de Itumbiara. Perfeito. Sabe? Deu tudo certo. Deu tudo certo, Como no graças seu a caso Deus. também, deu tudo certo. Aham. Roberto, as pessoas... Graças a você vê Deus. que, no caso deles, as pessoas todo certas... mundo fala que foi um milagre, assim, né? Também, Todos, né? Você se Paulo, machucou muito? Paulo Niemeyer, que cuidou de mim, Ricardo Você se Cruz. machucou muito? Bastante. Os médicos, assim, que foram grandes médicos, assim, graças... O maior médico de todos, pra mim, é Deus, Deus, assim. com Tem certeza. maior fé. Mas, assim, os médicos aqui, né? São incríveis, da né? matéria, do plano da matéria, também, que foram São grandes incríveis. médicos, falam assim, nossa, foi um milagre, porque realmente foi bem Você grave. também fazia muita fisioterapia, tudo? Fiz bastante. Foi difícil também? Uma dúvida. Até Assim, cansar, né? Difícil foi, mas eu tive muita fé, assim, desde o começo. Eu tive certeza que eu ia ficar bem. E é uma coisa que a gente faz pra gente. Então, se a gente não fizer pela gente, quem vai fazer? Vocês ficaram quanto tempo fazendo físio e tudo? Eu fiquei um ano. Um ano físio. Fiquei um fome. tempo. É assim, você vai achar, eu tô saindo do hospital, vou embora pra casa, tipo assim, né? A casa é pior ainda. Ótimo, né? Ixi, eu saí de lá, você falou, amanhã, vou ver como é que tá as marcações do show, dos treinos, que a intenção era voltar pro palco, né? Assim, com o 2 meu dias filho, depois, com o é Thiago. ruim, Você voltou esse um ano depois ou voltou antes? Voltei a trabalhar, Mais, né? não, foi pouco, foi uns 6 meses depois. Ah, nós foi rápido, começamos então. a fazer o programa. Mas por quê? Porque eu conseguia apresentar o programa e fazer os tratamentos nos dias ou nas partes da tarde. E tem que se esforçar, né? A fisioterapia não é uma coisa fácil, é chata. Gente, você tem que fazer... Tudo na vida tem que se esforçar. É pra você. Se você não for fazer o bem pra você, quem que vai fazer? É claro, então, tá certo. sabe? Então, a coisa muito boa que eu cheguei foi pro doutor Milberto. Cheguei pra ele lá no Ciro. Falei, doutor, eu caminhei 5 quilômetros ali embaixo. Você tá falando sério? Eu falei, tô. Você sabe que a gente, conforme você vinha, a gente sabia que você ia conseguir, mas não nessa rápido, velocidade. Né? E aí, coisa de 2 meses depois, eu voltei lá. Falei, aqui, doutor, minha corrida está aqui, 8 quilômetros, 1 hora. Olha. E aí ele gostou demais, é isso mesmo. Continue tem assim. que viver, tem que continuar assim. Tá certo. E eu curti tudo isso que Deus Tinha deu dias novamente. que você titubeava? Vixe, mais Você também? vários. Tinha dias que você falava, nossa... Tem jeito, né? Então, eu tive muita certeza que eu ia ficar bem. Até meio mas sim, tive muita certeza. Teve um momento que eu fiquei muito... Tão linda, que eu fiquei... moça. Obrigada. Uma bonequinha, né? Teve um momento que eu fiquei, assim, mal. Que eu falei assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, sabe? Por que comigo? Foi o momento que eu fiquei meio revolte, assim, sabe? Revolte. Revolte total. Eu não tinha ficado em nenhum momento, sabe? Por que eu? Eu tinha gratidão, assim. Eu tive muita gratidão pelo meu acidente. Foi engraçado. Por quê? Porque eu falei, eu acho que na vida tudo é como tem que ser. Eu acho que a gente tem que Você abrir vê a o vida coração. de uma outra forma depois do acidente, antes e depois? Você aproveita mais a sua vida? Sim. Essa segunda chance? Sim, eu tenho gratidão, só gratidão. Porque eu acho que, assim, na vida é o que é, sabe? As coisas são como elas são. Então, assim, é gratidão. A gente tem que... Tem que aproveitar. A gente tem... é muito duro, ninguém merece passar por nada grave. Claro. Mas, assim, se aconteceu, é melhor eu olhar pelo ponto positivo do que negativo, certo? Claro. Já aconteceu, já foi apresentada a situação pra mim, então... Eu Boa vou olhar ela de frente. Já foi apresentada a situação pra mim, eu vou usar isso. Isso é As bom, pessoas né? às vezes perguntam, mas Pedro, mas que Viu, tanto Lu? de tempo ali comendo comida de hospital, que tem horroroso. Eu falei, bicho... Melhor Tô ouvindo, tô comendo. Tempão, falei, Que bicho, nenhuma. eu perdi 40 quilos, velho. Olha que tem mais Tá bom do magrinho, mundo. né? Tava mais fácil rodeado que pular, agora tomar, sabe? Então, É ficou isso bom aí. demais, tem que ver o lado positivo. A situação já tinha sido Tem que- apresentada pra você, vou usar isso. A gente tem que... Não é, a situação foi gente tem que buscar- apresentada pra mim. Com certeza. Eu não vou correr, eu vou Fazer o melhor. Viu, abrir Lu? o peito, né? É isso aí, tamo junto. Robério. Veja bem, espiritualmente, nós temos 2 casos muito diferentes. Ela não falou, mas o que me mostra o espírito dela é que ele fez uma viagem, por exemplo, que o Pedro não lembra, ela deve se lembrar de alguma viagem espiritual que ela fez no momento que ela estava no Você se hospital. lembra? E um outro lado, só para mim concluir, um outro lado. Você vê, brecou a vida dela espiritual, parou, brecou. E agora vai abrir tudo de novo.
vai voltar a brilhar, vai voltar a fazer sucesso. Você se lembra desse momento? Então, é que eu estava realmente num momento muito forte, assim, em todas as coisas da minha vida, profissionais, como mulher, assim, tava tudo muito, muito. E aí o acidente foi um freio, sabe? Foi uma forma de freio. Olha só, de repente. Pra eu ir pra dentro de mim. Você e eu fui melhor. Pra você lembrar de você, às vezes? Talvez. Talvez precisasse pra dar um... E eu fui pra dentro, entendeu? E talvez seria pra você, pro teu espírito amadurecer mais. Isso. Que foi um amadurecer. Você vê que hoje você é diferente de tudo aquilo que você foi. Né? Porque talvez pra eu estava acontecendo tudo de bom na É. tua vida, mas você não estava fechando. Você estava jogando fora as oportunidades. Você falou tudo. Entendeu? Então, quando isso aconteceu, o teu espírito mostra que nessa viagem que ele fez, ele amadureceu, voltou, e você vai ver que vai abrir tudo de novo. Será que vai foi voltar uma experiência sobrenatural, uma coisa... Isto, exatamente. Eu passei por coisas super fortes. Eu até falei que eu não ia falar disso aqui, a produção tá de prova. Mas, assim, uma semana antes, eu pintei um quadro, né? Eu te falei. Eu pintei um quadro que era o meu acidente. Eu tive sensações, assim. Eu tive sensações do que eu estava passando. Assim. Então, assim, eu acho que tudo é como é. Eu tenho gratidão. Olha, quando ela fala desse quadro, do lado dela, quem me falou é uma entidade que está pelo lado mediúnico dela. Ela tem uma mediunidade. Mas por que ela saberia antes? Que ela, tipo, é uma energia que ela... Iria acontecer e ela Um poderia aviso? ter desencarnado e esse auxílio espiritual não deixou. Que loucura Amadureceu. Como é que fala? Nossa. Apenas muda os nomes. Cada religião tem o seu nome, né? Mas é o anjo da guarda. É uma loucura, né? isso. Falando, Fortíssimo isso, soprando né? aqui no pé do seu ouvido. Né? Quer dizer que o anjo da guarda dela meio que o espírito protegeu? dela reagiu muito, porque são dois casos muito diferentes. Por exemplo, o do Pedro foi a luz, o espírito reagiu tudo. No caso dela foi uma preparação, ela se preparou. Então tudo que ela vinha tendo de intuição, porque às vezes a gente não sabe trabalhar a intuição. Mas ela sabia, então era uma ela desenhou? confusão na cabeça dela, né? Então de repente aconteceu essa viagem que ela fez espiritual, o retorno desse espírito voltou mais amadurecido. Isso que eu ia falar, talvez preparado. ela precisasse disso para ser uma pessoa melhor pro resto da vida, porque é tão jovem, né? Não, porque estava tudo fácil para ela. Estava Às tudo vezes muito coisas fácil. piores fossem acontecer. Talvez Estava isso aí, acontecendo sozinho, sem força. Né? Abre aqui, coisa ali, estava indo. Exatamente. Você se lembra de alguma coisa quando você estava no coma? Porque as pessoas normalmente têm alguma Então, sensação, uma lembrança. Não é que eu lembre, assim, eu tive sensações, assim. Hoje já é mais difícil para mim falar sobre isso. Na época era mais fácil. Porque foi passando. Que bom. Então tá melhorando, tá? Agora é só coisa boa. Só coisa boa. Só pra rir, mano. Só coisa boa. Mas olha, realmente eu falei que ia ser um programa pra cima, porque duas pessoas lindas que ainda vão contribuir muito aí pra todo mundo, né? De coisas Vai dar boas, conta. produzir, pintar, atuar, cantar, apresentar. não Você é mãe? Não, eu Novinha ainda. acabei de casar. É mesmo? Olha que beleza. Quantos anos você tá? Casei agora, tem 2 Qual a meses. sua idade? 28, eu fiz 28 em maio. Não, anda logo, faça logo. Ó o Vai- outro. Vai achar bom demais. Melhor trem do Daqui mundo a é pouco, menino. daqui a Faça pouco. logo. Dá mais um tempinho Faça pra ela logo. curtir. Daqui a pouco. É bom demais ter filho, né? Não, Filho eu é bom amo demais, meu criança, Deus do céu. amo. Demais. Mas Você vai curte um ver, pouquinho você mais vai o marido. entender a sua. É muito Você ama gostoso criança, mesmo. vai entender o que Não, que é. eu o amo. que é. Daqui a pouco. Então tá bom. O outro tá pensando só nisso agora. Para Ele de já empurrar, quer né? Para de distribuir. empurrar. Não, daqui a pouco. O tô outro brincando, já vai tô pra brincando. terceira, tua mulher vai te matar. Você não Nossa morreu agora, Senhora, não, você ela- fala do terceiro, ela nem teve a segunda. Ela vai parir, você vai engatar o outro na cola. Pedro não morreu no acidente, mas mulher mata Pedro quando ele tenta engravidar pela terceira vez. Mata não, dá conta de ver sem mim, não. Eu tô- Ela dá luz e Porque estrangula o marido. você tá dando, vai ser 2 ainda. Estrangula o marido porque ele ameaça engravidá-la de gêmeos. Ele engatou e ela não percebeu. Primeiro caso, a outra tá rindo, né? Para. Agora, a gente falando, você também, Amanda, a empresária Amanda também sofreu um acidente grave, um acidente de carro, né? E eu sei que todo mundo comentou e você acreditou que ia perder a vida. Foi uma coisa muito Eu difícil achei que eu tava também, morta. né? Você achou que você estava morta? Na verdade, desde pequena eu sofro acidentes feios de carro. Que horror, peraí, calma. Minha filha, pelo amor de Deus. Coloca aí, Compra uma por favor, a bicicleta, história. pelo Exato, amor de começa Deus. a andar a pé, gata. Coloca aí.
Amanda ficou famosa ao participar do Big Brother Brasil. Eu tenho direito de comer Mas esse eu acho uma grupo. coisa pequena, mano. Você acha? Eu acho uma coisa pequena que... Eu não tiraria de você. Talvez, eu não comeria, não. talvez Deixa eu fosse falar. pra Eu não- criar... Você não deixa terminar de falar. Como você tinha um Você não conflito em deixa relação eu ao- terminar. Os fãs torceram pelo romance com Fernando. Mas o jogador de basquete decidiu ficar com Aline. O casal, inclusive, ficou junto fora da casa e assim nasceu o lindo Luca. Dá só uma olhada. Olá, Lu. Esse é o príncipe. Oi, Luca. Tudo bem? Não só a desilusão amorosa de Amanda comoveu o país. É pra usar uma situação dessa. É pra algum Começou a falar, motivo. fui eu. Você quer ir pro teu quarto? Quer ficar aqui? Não, vamos imaginando. Em uma conversa com os confinados, a Morena revelou que sofreu um grave acidente de carro. Ela acreditou que havia morrido e, ao sair do automóvel, evitou olhar para trás para não ver o próprio corpo. E esse não foi o primeiro susto da ex-BBB. Foi a terceira batida violenta de Amanda. Ainda bem que ela não se machucou gravemente. Quantos acidentes você sofreu? 3. E pretendo não mais nenhum. Chegou. Quando Hoje eu você vai de tinha bicicleta pra 5 casa. anos. Quando eu tinha 5 anos, eu fui atropelada. Muito feio. Tenho minhas perninhas tortas até hoje, gente. Elas são tortinhas. Não tinha reparado, não. É, meio alicatezinho. Mas eu tive, com 18 anos, graças a Deus pegou no eixo, porque se pegasse em mim, eu ia também. E esse último que eu falo foi o pior. Foram 4 carros, assim, em cima de mim. Como assim? Foi um caminhão de guincho, bateu num caminhão de... Eu estava parada no farol. Então foi um caminhão de guincho, bateu num caminhão de carreto, que bateu não vou falar a marca, mas é um carro com... Tem uma tampa grande atrás, que eu não sei o nome. Que bateu num carro de telefonia. Todos bateram em mim. E assim, eu só lembro que veio todos os vidros, né? Direto em mim. E meu carro rodava, girava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Em nenhum momento... Estava parada? Não, eu estava parada. Em nenhum momento eu imaginava que estava tendo um acidente de carro. E aí, quando eu vi o poste, que eu entendi o que estava acontecendo, eu só virei o rosto e falei... Morri, que pena. Queria ter... Eu consegui... Que horror! Juro, eu pensei, no momento, eu queria tanta coisa para eu fazer ainda. Juro que você pensou nisso? Juro. Aí eu virei o rosto. Detalhe, eu estava voltando do centro espírita, então eu estava toda de branco. E aí vem o que aconteceu. Lá vem. No anterior, eu baixou minha pressão quando eu saí do carro. Então, eu já imaginei que também poderia baixar minha pressão. Tentei sair, as portas não abriam, eu comecei a entrar em desespero, chutei e saí. Nisso vieram, acho que umas 10 pessoas. Só que só um homem falava comigo. Aí eu falei, tô morta. O cara é médium, tá me vendo. E eu não vou olhar pro carro, porque o meu corpinho tá lá. Porque eu já li em vários livros, quando a gente morre... A gente enxerga o corpo. Eu falo, não vou olhar. E eu só quebrei 2 unhas, tá? Porque eu tava trocando de música. O carro ficou o volante e o banco. O resto não tinha carro. E aí eu ficava, não vou olhar. Ficou o que precisa, né? Exatamente. Ficou o que precisava. Só quebrou 2 unhas. Só 2 unhas. E depois eu colei as unhas e tava tudo Já bom. era. Você é louca. Nisso, aí quando mais pessoas falaram comigo, eu falei, Maria, não morri. Vou olhar. Aí não tinha corpinho lá, fiquei tranquila. Você olhou pro carro? Olhei, mas aí era uma gritaria, aquilo me agoniou. Eram muitas pessoas gritando de dor. E a sua roupa branca? E eu lá toda, né? Tava lá no balaco. E aí eu falei, aí eu parei, fui ver. Então era um que tinha caído do carro, Que outro... pessoas que estavam gritando dos carros? Eu estava sozinha, né? Então teve gente acompanhada, só que assim, todos saíram de ambulância e de bombeiro, muito machucados. E eu quebrei 2 unhas. E assim, eu fiquei lá até 7 da manhã, isso era 11h30 da noite. Então chegou a perícia e perguntavam quem que estava nesse carro. Eu falava, eu. Aí o delegado falou assim, eu tô falando sério. Eu falei, eu não estaria aqui 3h30 da manhã se fosse brincadeira. Porque ninguém acreditava que eu estava... Era impossível ter sobrevivido. Era absurdo. E aí, depois fiquei com um rostinho de leve, que eu nem... Mas apenas isso. E é que eu falo, é uma coisa que veio, infelizmente... Você tem foto do carro? Eu tinha, mas eu perdi o celular. Não, mas ainda bem Aquela que época perdeu, não tinha né? ainda os backups, essas coisas. Então, mas ficou bem feio. Ainda Deu bem. PT na hora, assim. Não, ainda mas bem é que que eu perdeu. falo, e é engraçado que eu não tenho trauma nenhum. Só que, assim, minutos antes, eu estava conversando com ela. Um cruzamento antes, eu estava dirigindo, eu fiz assim.
Que loucura vocês, hein? E aí eu parei. E aí eu parei. Parei um pouco atrás do carro, só tinha eu e outro carro. Eu parei um pouquinho atrás porque eram 2 homens. Eu falei, tô sozinha, mulher na rua. Já era tarde, eu parei. Mas eu tive esse insight, mas eu falei, besteira, né? Não tem ninguém na rua. E fiquei parada, tava trocando de música e nisso... E paradinha, quietinha, você não fez nada, Parada. né? O moço, infelizmente, dormiu. Por que essas pessoas têm... Você não teve nenhum tipo de sensação antes, né? Eu vou te falar aqui. Não. Se eu tive... Eu não me lembro porque a minha lesão foi na memória recente, então eu não guardava as coisas novas que entravam na minha cabeça. Pessoas tinham que falar comigo 3 vezes pra eu te fazer uma pergunta e passar um pouquinho de fazer de novo, porque eu não lembrava. Velho, exatamente. Né? Velhinho que você fala exatamente. Velho. Aí conforme você vai fazendo tratamento, vai voltando. Aí eu perguntava dependendo do jeito que você me levava. Se a sua mulher brigar com você não lembra, tá ótimo. Tem coisas que é bom, né? Você continua com essa falha de memória. Não, uma coisa é fato, se você estiver muito cansado, qualquer pessoa esquece, né? É verdade. Normal. Mas no seu caso você não se lembra, mas ela teve uma certa premonição e ela sentiu uma coisa estranha. Eu senti como uma sensação de algo vindo. O que é isso, Roberto? As pessoas sentem antes? Você vê, são 3 casos muito diferentes. No caso dela, o que acompanhava ela? Quando ela diz essa sensação que ela teve, ela já estava protegida, que ela saía de um momento em que o espírito dela foi preparado. Mas ela sabia, então ali ela teve toda uma defesa, sem nenhuma sombra de dúvida. Depois, no centro que eu trabalho, eles falaram, esse acidente tinha que acontecer. Porém... Me foi apresentada essa situação, eu vou usar o que ela falou, mas realmente não pode falar melhor. Nós fizemos a proteção, só que assim, existe o merecimento também. Então, assim, muito mais momento, a proteção. Por quê? Então, a sensação que eu tive é que eu fui abraçada, porque exatamente eu estava protegida. O resto do carro não tinha. Mas por quê? Porque a missão dessas entidades espirituais, das quais trabalham com você e te protege, elas ainda têm uma missão aqui na Terra. Então, ela protegeu o aparelho dela, o corpo físico que ela usa. Essas 3 pessoas ainda têm muito o que fazer na Terra, é isso? Lógico. Tem muito ainda o que fazer. O espírito está vivo, cheio de coisa para produzir, lógico, é isso? Não chegou a hora. Lógico, não chegou a hora. Graças a Deus, né? Que bom. E eu me dei bem, que eu estou fazendo um programa com 3 pessoas incríveis, olha só. Mas é interessante como... É o que eu conheci uma pessoa que caiu de bicicleta com capacete, bateu a cabeça e morreu. Esses dias eu vi no noticiário uma pessoa que bateu o carro no poste e faleceu. E eu até falei com meu namorado, falei, olha só como são as coisas. Com bicicleta? Piorou. Mas eu falei, como são as coisas? Vieram 4 carros, eu inclusive ainda bati num poste e eu quebrei 2 unhas. A pessoa bateu no poste, não foi tão frontal, e ela morreu. Então, acho que, infelizmente, é a hora. Não adianta como. Mas, realmente, a gente sabe que alguns privilegiados conseguem se salvar, porque a gente está ouvindo que a missão continua, né? Continua. As coisas estão aqui. Não chegou a hora. Não chegou a hora, tem coisas para fazer, luz para brilhar, é isso, basicamente. Verdade. Eu acho tem que é muita isso. vida ainda pela frente. Tem muita gerar missão para cumprir. filhos, né? A gente vê que são pessoas que... Tem mãe, fazer menina é bom demais. Mas, olha, inclusive, a gente lembra de uma situação do voo. Olha só, a tragédia com o voo da Chapecoense foi o maior acidente, presta atenção, o maior acidente aéreo na história do futebol. E algumas pessoas sobreviveram, mas um monte de gente que não sobreviveu, mas algumas pessoas sobreviveram. Coloca aí. A maior tragédia aérea do futebol. Uma equipe jovem, confiante, a caminho da disputa mais importante da carreira. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. Você faz parte desse sonho. Vamos jogar juntos. A Associação Chapecoense viajava para Medellín, na Colômbia, para encarar a final da Copa Sul-Americana. Infelizmente, os atletas não chegaram ao destino final. O avião caiu a poucos metros do aeroporto. A lista do voo tinha 81 nomes entre tripulantes e passageiros. 4 não embarcaram. Integrantes da delegação, jornalistas e convidados perderam a vida. O último contato com a torre de controle foi à 00:30. Depois, só o silêncio. O mundo amanheceu mais triste com as imagens do resgate.
destroços do avião. A esperança de encontrar sobreviventes. Amigos, torcedores e familiares aguardavam notícias pela imprensa. O goleiro Danilo foi resgatado com vida, mas não sobreviveu. Jackson Foman precisou amputar a perna direita. Você é precioso, mais claro que o ouro puro de Ofir. Neto ficou com múltiplas fraturas pelo corpo, além de edema cerebral. Os médicos dizem que foi um milagre, né? Porque algumas vezes quase fui embora também. Alan Ruschel também conseguiu escapar da morte. O único integrante da imprensa que se salvou foi o jornalista Rafael Hensel. Muitas pessoas me perguntam, né, por que eu, né? E eu sempre digo que eu não faço nenhum comparativo, eu não sou melhor nem pior do que aquelas pessoas que infelizmente nos deixaram, né? Mas eu apenas agradeço a segunda chance. Uma segunda chance para eu poder ficar do lado das pessoas que eu gosto, para que possa trazer uma mensagem de superação. Não deixe uma tragédia acontecer para você mudar de vida, melhorar a qualidade da vida que você tem. Tá certo? Grande abraço ao pessoal do Super Pop. Tchau, Luciana. Que loucura essa história do Rafael Hensel, né? Quer dizer, estava no avião, ele falou quantas pessoas? 70 pessoas, 71 pessoas morreram. E no caso dele, gente, olha que loucura. Ele estava desaparecido e eu me recordo, que o filhinho falava, mas o coração do meu pai, eu estou sentindo, né? Escutando o coração do meu pai. Quer dizer, o filhinho sentia que o pai ainda estava vivo. Quer dizer, uma loucura isso. Uma criancinha e o pai estava vivo. É uma ligação então, muito forte, anos, né? Muito forte. Mas esse é um... É isso que é um karma coletivo e ele não era a hora dele, é isso? Foi um karma coletivo e não era a hora dele. Não era. O avião caiu para ele do mesmo jeito que caiu para os outros. Que loucura com a isso. mesma... E ele se salvou com mais três, né, que estavam ali. Quer dizer, o avião caiu, todo mundo realmente sofreu, morreu. Morreu. E ele, exatamente... Não era a hora dele, não era a hora do outro. E aí que está a força de Deus. Como assim, o poder de Deus. Ele, quando não é a sua hora, você não vai. Não vai, não chegou a hora. É o que eu falo dos anjos. E muitos levantaram, o avião vai cair. Ninguém sobrevive a acidente de avião. Então saíram correndo no avião, os caras colocaram o cinto, abaixaram do jeito que manda o cartãozinho lá de embarque. Que todo mundo tem que ler na hora que entra no avião. Ninguém lê. Ninguém lê. Abaixaram. Abaixou. E? Teve a pancada, eles conseguiram se salvar. Será que foi por isso? Ah, com certeza. Eles abaixaram? Você vê que esse radialista estava no fundo do avião. Que dizem que é a pior parte, parte, é o pior lugar que tem. No fundo do avião. Ah, ele era no fundo do avião. Lógico. E ele demorou muito para achar ele. Tanto que o filho falou, mas o meu pai, eu estou sentindo o coração do meu pai. Isso, e essa ligação do filho? O filho sentia a energia do pai? 11 anos o menino. É assim, o mundo espiritual, ele é diferente do mundo material. Ele se comunica pelo sentimento, pela emoção, porque o espírito é emoção, ele não é razão, então, tipo, ele não é cabeça. Energia. Eu tenho certeza, a Maria Sofia não é médica, ela é uma criança, não tinha nem 1 ano. Eu tenho certeza que o maior fato de eu estar vivo hoje é a minha ligação que eu tenho com ela, sabe? Ela me deu a condição de estar aqui, de lutar para melhorar, sabe? De estar trabalhando hoje por ela, pela minha família, e de estar trazendo, ter feito uma irmãzinha para ela, que a minha mulher tá Você tá focado. Ele tá. E tá aí. Já. Esse é o pai babão. Já tá aí, gente. Tem melhor que ter filho, não. Não tem mesmo, eu concordo com você, filho é tudo mesmo. Eu sou babona também, não tenho o que falar. Nosso futuro, né? Com certeza. Nossa eternidade. Com certeza. Exatamente. Crie os seus filhos bem, se serão eternos. É isso aí, eu acho também. Mas, agora eu vou colocar aqui um painel que relembra algumas histórias realmente emocionantes e são histórias alegres, porque são histórias que tiveram um final feliz. Coloca aí, por favor. Cadê o painel? Coloca aqui pra gente ver. Não, bota aí o número 2 pra gente ver. É a Marilene Saad, não é isso? Ela é esposa do Estênio Garcia. Ela saiu do coma, ela falou com a gente. Coloca aí.
Marilene Saad enfrentou um sério problema de saúde. Eu fui para operar mesmo o útero, que estava gigante. A atriz entrou em coma após complicações de uma cirurgia para a retirada do útero. Ela decidiu falar sobre o drama que viveu. Boa noite, Luciana. Boa noite, toda a equipe do Super Pop. Estou aqui para contar um pouquinho dessa minha história que acabou de acontecer. Marilene foi ao hospital apenas para acompanhar o marido, Estênio Garcia, que sentia dores. Então eu fui para o hospital segunda, 27, perfeita. A minha saúde estava 1000%. As recordações são poucas por conta da amnésia após o trauma. Antes da cirurgia, eu recordo no domingo, na madrugada para segunda, o tombo do Estênio, que ele levou um tombo no nosso quarto. E depois eu não me recordo. As lembranças são confusas. Eu lembro vagamente de eu dormindo, ele de um lado, eu na mesma cama. Isso eu lembro vagamente. Me disseram depois que eu dei um escândalo, eu não queria fazer a cirurgia, eu não queria deixar me anestesiar, que eu falei que ia morrer, que eu não queria fazer de jeito nenhum a cirurgia, que eu queria ir embora, queria cancelar a cirurgia. Eu não lembro disso. Mas a dificuldade para respirar não sai da memória. Bom, aí eu adquiri o SARA, mas 5 horas ou 4 horas depois, eu já comecei, isso me contam também, né? Com a síndrome da angústia respiratória, que é uma falta de ar. Estênio, familiares e os amigos foram essenciais para a recuperação. E o Estênio fez um videozinho que passou, não sei se na internet ou em algum programa de TV, pedindo oração. A gente tá aqui, eu tô com a costela fraturada, mas não tem problema nenhum. O que eu estou empenhado é em pedir orações para Marilene, para que ela se recupere logo e volte à vida normal dela. Fora de risco, Marilene reconhece que ganhou uma segunda chance. Uma segundona, né? Aquele gol de placa, porque... Enfim, eu ressuscitei, né? E todos os dias eu acordo e agradeço, eu durmo, agradeço, eu tô andando, eu agradeço o tempo todo. A artista diz que mudou a maneira de enxergar a vida. Eu era meio preguiçosa, isso aqui eu vou deixar para fazer amanhã. Se eu tiver que tomar uma água de coco, eu vou agora, pego o carro, vou na praia e tomo uma água de coco. Amanhã pode ser tarde demais. Aliás, um beijo para você, Marilene, parabéns à sua recuperação. Quer dizer, qualquer coisa, a gente acha que a vida é muito forte, a gente tem que aproveitar mesmo. E a gente conversou aqui, cada dia é uma dádiva, você acordar. No caso dela, ela disse que a fé dos fãs do Estênio deram muita força. A gente vê essa energia, né, coletiva. Pô, a pessoa está bem, vai fazer uma coisa mínima, pega uma bactéria e quase morre. Que chocante também, né? Mas você pega o Marquinhos Mena, que era do LS Jack, não sei se estou lembrando perfeitamente. Foi fazer uma lipo, não foi? Cara, um cara... Jovem, magro, tipo assim, se você for olhar... Claro, a vida é de cada um toma a decisão que quiser, mas não precisava. Então, e perdeu, né? Mas é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, no caso, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu coloquei prótese... Eu não esqueço até hoje. A menina que fez primeiro chamava Amanda também. Ela entrou em coma, ela estava com meningite incubada. Então não apareceu nos exames que fizeram. E a menina ficou assim em coma, entendeu? E assim, é vaidade? É vaidade. Mas a gente não vai imaginar que vai tomar uma anestesia e vai acontecer isso. É quando você assina o papelzinho no hospital, pode acontecer, você nunca acredita que vai acontecer. Você fala, você nem lê aquele negócio, né? Não vai acontecer, né? Você nem lembra que as Eu sou a única pessoa que lê as coisas. Eu odeio para o hospital, eu leio tudo, fico desesperado, odeio essas coisas. Por isso que eu não faço nada. Vou deixar cair tudo mesmo, porque esse negócio de ficar lá fazendo essas coisas no hospital, tem medo mesmo. Não, larga de mão desse tempo. Né? Tem medo mesmo, né? Já foi. Morro de medo dessas coisas. Então, que bom que você melhorou, Marilene. Boa sorte para você. Parabéns. Vamos ver mais um número aqui, vai. Eu vou pro número... Deu 5 aí, vai. 5? É, pode ir pro 5? Vamos pro 5, então. 5.
A Isis. O que aconteceu com a Isis Valverde? Linda de morrer, a atriz Isis Valverde. Ela também, ó, eu me lembro, ela teve um acidente de carro, não foi isso? Ela capotou de carro em 2014. Hoje, claro que tá Foi bem recuperada. perto do meu. Foi, né? Linda, maravilhosa, mas também não foi fácil, não. Coloca aí. Isis Valverde hoje vive como uma sereia na TV. Mas não deve esquecer o grave acidente que sofreu no passado. Em 2014, o carro em que estava capotou no Rio de Janeiro. Estava no banco da frente de cinto. Ainda bem, se eu não tivesse de cinto, talvez eu não estivesse aqui. Segundo a polícia, a amiga da atriz que dirigia se recusou a fazer o teste do bafômetro. Isis sofreu uma fratura na coluna. Sou atriz que trabalho com o meu corpo, né? Com as minhas expressões. Imagina, isso aqui é uma prisão para mim. O que Robério Diogum tem a dizer sobre esse acidente? Robério, na época, você previu o acidente. Previ. Eu me lembro dessa história. Previ aqui no Super Pop. Foi, eu me lembro. Falei que era um ano ruim para ela, que ela sofreria um acidente, complicaria a carreira. Me lembro, você falou mesmo. Que depois ela daria a volta por cima. Como é que você vê isso? Você vê uma nuvem negra? Como é que é isso, gente? Não, o plano espiritual me fala, né? Quando eu fui fazer as previsões para ela, eu vi que teria um momento negativo, muito ruim, e eu vi um acidente. Você falou que era um ano difícil para ela. Muito difícil, foi um ano difícil, Nossa, né? nem me fala. Teve o problema no amor, teve o problema do acidente, teve tudo aquilo que aconteceu. Você acha que, bom, aqui as pessoas me falaram, até perguntei, isso te fez olhar a vida de uma outra forma, né, claro? Sem dúvidas. Também, né, Pedro? Com certeza, o ponto de vista da gente muda completamente. E é o que eu falei, os valores da gente, o que a gente buscava hoje se torna o segundo plano. Também? Eu quero... Depois do terceiro, né? Eu já tava calejada. Não, mas nos 5 anos você não se lembra, né? Não, eu lembro. Lembro do moço, ele ficou muito preocupado, ele vinha me trazer presente. Ele teve, eu adorava os presentes da vizinhança. Eu não tive uma lembrança tão ruim do acidente. Eu consegui. No segundo, comecei a olhar a vida de outra forma. E aí no terceiro, mais ainda, né? Que eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Claro. essa então? Realmente a gente vê as pessoas... Mas só que tem muita gente que tem a segunda chance e não vê assim, né? Não, gente, a gente tem que saber enxergar Eu acho que é porque você as fica coisas muito... que a gente tem na vida, né? Muito com você, assim, né? Aí você para mesmo, assim, né? É um contato muito, não sei, muito pra dentro. Mas bom? Muito bom. Pra você foi achei bom. a experiência importante. Agora vamos para o número 4. Nossa, eu me lembro dessa história também. O Lu com a Angélica, meu amigo querido. Luciano Huck e a Angélica sofreram um acidente aéreo em 2015. Todos a bordo sobreviveram, mas eu me lembro que eles passaram, assim, foi um aperto, né? Foi tenso. Coloca aí. O bimotor com Angélica e Luciano Huck precisou fazer um pouso forçado em 2015. Na aeronave estavam os 3 filhos do casal, 2 babás e 2 tripulantes. Ninguém se feriu gravemente. Quebrei a 11ª vértebra. Apanhei ontem, né? Toda doída. Mas tão feliz, né? De estar viva, de estar bem. Nessa entrevista, os apresentadores contaram detalhes do que poderia ter sido uma tragédia. Eu vi que a gente estava caindo e meu filho gritava muito que não queria morrer, não quero morrer, não quero morrer. Passou na minha cabeça que a gente ia se machucar muito ou morrer. Passou na minha cabeça rápido que eu preferia então que a gente não se machucasse. Antes da queda, todos ficaram em silêncio. Fez um silêncio na cabine enquanto ele estava batendo no chão. A primeira batida, a segunda, a terceira. Era um barulho ensurdecedor, mas assim, um silêncio muito grande no coração, sabe? Eles acreditam que ter escapado do acidente foi um milagre. Foi um milagre, né? Acho que a gente encarou como um milagre, assim, foi um renascimento da família toda para te agradecer. A gente não sabe nem como começar a agradecer. Ô, Robério, no caso do Luciano com a Angélica, foi um trauma em família. As crianças estavam, quer dizer, uma coisa, isso aí, uma coisa séria, porque as crianças envolvidas, o negócio fica bem traumatizado, né? Mas ele é muito bem protegido. Angélica e ele
eles têm uma proteção muito forte. Mas aquilo que nós falamos, não era o momento, seria um karma ali coletivo, mas não tinha que acontecer nada de ruim. E não é normal um avião pousar do jeito que pousou o avião dele, num pasto, numa fazenda. Quer dizer, a mão de Deus vai ali, olha, não chegou a sua hora, eu estou aqui, eu te seguro e toca a vida para frente. Nada acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Tudo é por Ele. A vida que Ele nos dá e a vida que Ele nos leva. Eles falaram que, assim, antes eles caírem, né? Porque aquele não foi nem um pouso, quase que caiu o avião. Houve um silêncio assim, bastante, vamos dizer assim, tenso. Isso é uma coisa normal antes de um acidente, um silêncio, tipo, ferrou? É a alma, né? Porque a voz humana é uma coisa, a voz da alma é o silêncio, ela fala pela intuição, ela toca você, ela te põe para pensar. Eu falei. É para refletir. É o silêncio. É muito forte essa coisa. A força da alma. Ela tem muita força. Você vê logo que aconteceu esse acidente. Aqui no teu programa eu ainda falei. E eu acho que na Isto É também. Que isso não era nada e que ele até poderia chegar à presidência da República. Gozaram muito em mim. Falaram muita coisa. E hoje você vê que é um nome que está aí, que pode chegar a isso, que eu tenho certeza que ele vai para a política. Vamos agora para o número 3. Camila Pitanga, linda. Nossa, Camila Pitanga também teve um momento bastante difícil. Ela quase se afogou ao lado do ator Domingos Montagnier. E parece que ele, né, que salvou a vida dela. Então, Roberto, todo mundo acompanhou a história dela. Ela é uma menina, coitada, que viveu essa história, esse trauma, né? Porque viu o colega de trabalho se afogando na frente dela. E dizem, a gente não sabe da história, que parece que ele que conseguiu empurrá-la para que ela se salvasse. Como é que é isso? Quer dizer, ele salvou a vida dela? Era o karma dela? Não era o dele? Ou era o dele, não era o dela? Seria, para mim, muito difícil falar que ele salvou ou não salvou, porque espiritualmente não dá para mim saber. Mas dá para a gente entender espiritualmente que o trauma de alma que ela tem, de ver o amigo ali morrendo, né? E sem nada poder fazer. Né? Então, lógico que o espírito da gente, naquele momento, ele sofre um trauma de dor, de ver um espírito morrer. Imagina, né? Você não poder fazer nada. Porque os olhos dela viam uma matéria morrer. O espírito vê um espírito se despregar dela, né? Da matéria e ir embora. Que tá ali, né? A dor é maior. Porque quando o nosso espírito vê um corpo morrendo e o espírito despregando do corpo, ficar ali do lado da matéria, chorando, sofrendo. Imagina o desespero, sabendo que ele tinha 3 filhos pequenos, ela convivendo com ele diariamente. Vocês sabem, esses atores convivem com uma pessoa assim por 6 meses, todos os dias, vira parte da família, né? Que horror essa situação. Imagina o que ela não passou para ela conseguir dar a volta por cima e conseguir viver bem. Não deve ter sido fácil. Uma dor de alma. A dor de alma. Tem que trabalhar muito a cabeça também para não sentir culpa, aquela coisa do ser humano, né? Gente, você tem que entender que o ser humano, você é um ser humano e o ser humano é imperfeito, que você vai cometer erros, que você está aqui para aprender com eles e superá-los e para poder evoluir, para na hora que você for para o mundo superior, você poder viver ao lado de Deus. E não era a hora dela, obviamente, né? Com certeza, com certeza. A gente está vendo aqui que quando é a hora, é a hora. Quando não é, pode cair o avião que a pessoa sobrevive. Sobrevive. Não chegou a hora de partir. É o momento de ficar. Momento de ficar. A gente está aqui para ficar por enquanto. Coloca aí, agora a gente vai para o número 1. O Chico Campanello, que é o marido da Léo Áquila, que também a Léo veio aqui e pediu muito pela vida dele. Ele quase perdeu a vida e hoje ele também esbanja a saúde, mas eu me lembro que foi feio o negócio. Coloca aí. Leonora, mais conhecida como Léo Áquila, veio ao Super Pop em 2016 anunciar seu casamento.
noivo Chico Campadello era só alegria. Como é que você imagina, Léo? Me fala nesse dia. Olha, é difícil de imaginar porque ela é muito criativa, mas eu imagino que ela vai ficar linda, sem sombra de dúvidas, né? Os preparativos para a cerimônia estavam a todo vapor, mas uma notícia mudou os rumos dessa história. Em um vídeo postado numa rede social, Léo Áquila relatou um drama inesperado. O Chico passou por um procedimento cirúrgico, deu uma complicação. Ele está no hospital internado em estado grave, com embolia pulmonar gravíssima. O desespero da artista comoveu o país. Léo pediu aos fãs que fizessem muita oração. Acendam todas as velas. Faça tudo que vocês puderem para me ajudar. E vamos na minha vida. A gente tem um casamento marcado. Ele não pode me deixar agora. De volta ao Super Pop, ela desabafou sobre o medo de perder o noivo. Nós estamos experimentando essa dor juntos, nós estamos passando por isso juntos. O que ele tem, Léo? O que ele teve uma embolia pulmonar? Ele sabe dizer o porquê? O que aconteceu? O que acontece é que para a gente descobrir, para essa equipe médica ter certeza do que aconteceu, ele precisa melhorar. Em um dos momentos mais emocionantes, Léo foi surpreendida por uma homenagem feita por Chico antes de ser internado. Eu não sou melhor do que ninguém nesse mundo, mas eu faço o meu melhor por você. Porque você é a pessoa que eu conheci que é a mais merecedora de toda a bondade, de todo o amor que o homem possa dar para sua mulher. Então eu tenho certeza que esse casamento, além de ser um exemplo e a quebra de alguns tabus, será algo pautado em 100% de amor, de felicidade, cumplicidade, afinidade que nós temos e alimentamos cada dia mais com tudo que a gente faz um pelo outro e que eu sempre farei por você, pois agora você é minha esposa e vai ser minha esposa para sempre, tá bom? Eu te amo. Felizmente, a apresentadora retornou ao programa com uma ótima notícia. O noivo Chico Campadello estava curado. E hoje, a Léo está aqui com o seu Chico. Tudo bem, Léo? Antes de mais nada, Chico, bem-vindo. Bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite. Bem-vindo à vida. É verdade. Eu já tô chorando, mas agora é de emoção, porque na última vez que eu vim aqui desesperada, eu saí daqui te prometendo que pela minha fé e pela fé de tanta gente generosa que assiste esse programa e que tem nesse Brasil, eu ainda ia voltar nesse programa com ele e que nós íamos brindar a vida. Então hoje eu tô chorando. Eu já tô chorando de emoção, de agradecimento por isso. O casal passou por muito sofrimento, preconceito e críticas. A cerimônia foi impecável. Quer saber como está atualmente a saúde de Chico Campadello? Ele mesmo vai contar. Muita coisa mudou na minha vida depois do problema de saúde que eu tive. A gente passa por situações na nossa vida e tudo a gente faz de acordo com aquilo que a gente pesa, são pesos. Então, 10% é aquilo que aconteceu, 90% é como eu vou tratar a situação. Então, se eu me considerava um cara humano, hoje eu estou 90% mais humano. Eu passei a reconhecer as pessoas de uma maneira muito melhor, a dar valor às pequenas coisas, porque eu não conseguia me levantar, não conseguia escovar meu dente. Isso foi uma coisa muito forte para mim, trouxe lições muito grandes, deu um valor no meu amor pela família, me deixou um cara mais fiel, um cara mais focado, um cara mais centrado em tudo aquilo que eu tenho como objetivo de vida. Então, realmente, eu me tornei um cara melhor. Obrigada pelo beijo, mas a Léo, ela orou muito, ela pediu muito. E a Léo, ela tem certeza que ela que salvou a vida dele, pela fé dela. Ela dobrou os joelhos e pediu, orou desesperadamente. É um amor ali que a gente vê, uma devoção. Essa realmente lutou pela vida do marido. Ela nunca viu uma pessoa, ela não saiu do lado dele, ela ficou ali, ela orou, ela
Nossa, que coisa. Não, é uma coisa que a gente tem que entender, né? O amor salva? Lógico, a gente tem que entender que os dois é o chamado amor de alma. É aquele amor que veio para esse mundo para cumprir uma missão junto. E eles passaram por esse momento difícil, né? Porque eles tinham a força para superar tudo isso. E essa força não estava na racionalidade. Essa força estava Ela no não espírito aceitou que deles. ele ia morrer. Ela falou, não Lógico, aceito, não aceito, eu me não lembro aceito. disso. É. E ela foi determinada. Nossa. E ela previu que ele ia sarar. Ela falou, eu vou casar de ver o Egrinaldo. Lógico. Foi, e casou. Casou mesmo. Casou. E, aliás, o docinho estava ótimo que ela trouxe para mim. Agora vamos ver o último, número 6. Renata Banhara. Nossa, estou esperando a Renata Banhara aqui. Estou com saudade de você, Renata. Renata Banhara ainda está se recuperando de uma infecção no cérebro. Eu conversei muito com ela. A Renata me explicou uma situação realmente muito louca. Renata, eu estou te esperando aqui. Coloca aí. Renata Banhara enfrenta um momento delicado. Ela foi internada em estado grave com uma infecção no cérebro. Neste vídeo, a modelo revela o que pode ter desencadeado o problema. Eu fiz canal há 6 anos atrás e esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção, só que ele não me deu febre, ele não deu pus, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa. Renata afirmou que as dores começaram no ano passado. Desde novembro, dezembro, eu tô com muita dor na cabeça, muita dor. Muita dor aqui, mais dor aqui, assim, sabe? Muita dor, muita dor, muita dor. Dias depois, a imprensa anunciou que parte de seu rosto estava paralisada. Banhara passou por cirurgias na cabeça e no joelho. A bactéria foi isolada e não atinge mais a corrente sanguínea. A modelo teve alta após 12 dias e continuou o tratamento em casa. No dia de seu aniversário, ela voltou ao hospital para novos exames. Será que Robério consegue ver o futuro de Renata Banhara? A situação da Renata também, quer dizer, isso aí me leva mais uma vez a dizer para você, se tem uma dor, vai, não tô... Renata, você estava com essa dor há meses, né? Há anos. Você está com uma dor na cabeça há um ano, por favor, vai ao médico, né? Porque não adianta ficar, né, procrastinando. Saúde é uma coisa que a gente tem que procurar ver o que é. Às vezes a gente vai deixando, porque tem trabalho, porque tem filho, tem reunião. Saúde é em primeiro lugar. Quando você fica doente, vai parar tudo. Então é sempre bom você dar uma atenção especial para o seu corpo. Saiba ouvir o seu corpo também. Mas a Renata agora está se recuperando e parece que ainda tem um longo período aí, mais 6 meses. Mas você viu que as pessoas fazem fisioterapia aqui 1 ano, 2, então tá tudo certo. Você vai se recuperar e vou te ver aqui no Super Pop. Melhoras para você. Bom, mas antes de eu falar mais da Renata Banhara, eu vou aproveitar para dar um recado. Tem jeito. Pode puxar. Graças a Deus. Mas ela que cozinhou. Foi ela que cozinhou, com muita expertise. A menina é linda. Olha que linda. Parabéns. Ó, imagina ter o olho da mãe. Para, vai. Lindinha demais. Graças a Deus, né? Linda, linda. Que delícia. Fia é bom demais. Meu Deus do céu. Se eu puder, falar, mulher, que se a gente vivesse ali na meados do 95, 96, que a nossa economia era boa, nossa moeda tinha valor. 10 filhos. O nosso trabalho era um trabalho, como é que fala? Cada vez, você vai crescendo cada vez mais. Eu já vi, uns 10 fios eu fazia. Coitado, vamos ver se ela concorda, né? Vai pelo menos 4, é certeza. Mas você já conseguiu 2. Depois, deixa você segura aí, você espera um pouquinho, não dá ideia logo em seguida. Deixa passar 1 ano pra ela voltar ao normal. Vai ser na gaita. Coitada, ela vai te matar. Você já teve uma experiência quase morte, você tenta agora na gaita, ela vai dessa vez você vai, viu? Né? Vamos que vamos. Bom, mas então, você não teve aquelas coisas de lembrar, que as pessoas lembram do momento que quase foram? Você não teve isso? Você só lembrou das coisas depois que vieram? Não, a minha última lembrança é de uma semana antes. Que loucura isso. E a minha primeira lembrança foi o que eu falei, da minha última semana, onde eu recebi as minhas visitas. Ali eu já lembro das pessoas, lembro dos médicos, da conversa, da minha saída do Sírio-Libanês. Então, dessas coisas eu lembro. E a recuperação é difícil? É difícil, né? Principalmente quando você cansa. Né? Você cansa porque os próprios médicos falam, Cida, a minha mãe, né? A Cida, Leonardo, Thaís, família. O primeiro sinal de melhora do Pedro é ele querer se dar alta. Não quero mais, não vem mais fazer.
E aí eu segurei, tive paciência. Eu me dei alta 2 vezes, né? A primeira vez você... Já tô bom. A primeira vez você sai de lá, né? Aí você começa a querer tomar uma vida normal, que é que você percebe que não tá ainda. Tá batendo na trave, o chute pro gol indo. Difícil a fisioterapia, né? Aí você volta, fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapeuta, neuropsicólogo. Ixi, Mas falava normal, não? Não, falava, mas a língua era mais enrolada, né? Mas foi soltando um pouquinho. Mas você sabia que você ia voltar a cantar? A minha intenção era essa. Eu queria voltar pro meu emprego, né? Voltar a trabalhar. E aí, foi aí que pintou a história de eu fazer o trabalho na televisão. E a Leonor Corrêa me chamou. Leozinha, que eu amo demais. Beijo no coração, Léo. E ela me convidou para fazer um programa. Eu aceitei. E foi muito bom, foi muito gostoso. E ali eu continuei. Muito bem. Tá lindo, maravilhoso. Parabéns por Obrigado, fazer mais obrigado. filho. Coitada da sua esposa, vai fazer mais 4, né? Robério, no caso dele, o pai dele, Leonardo, é uma pessoa de muita fé. Mas não era a hora dele? Como é que a gente entende essa situação? Porque foi um acidente gravíssimo. A gente sabe que o cérebro dele inchou, essas coisas todas. Porque eu me lembro que na época eu fiquei tão chocada que eu fiquei muito impressionada. Porque tão jovem, tão bonito, a gente fica querendo que melhore. A gente fala, e aí, tá melhorando? Verdade. Aí você pergunta tudo. Mas não era a hora dele, porque a gente vê uma pessoa que cai de bicicleta, bate a cabeça e morre. No caso dele, foi uma coisa tão séria. Não morreu. Está aqui, lindo, maravilhoso, fazendo filhos lindos. O lado espiritual do pai dele ajudaram para que essa melhora? O plano espiritual, ele mostrava para mim naquele momento em que o espírito dele iria reagir e que a fé que estava em volta dele era uma fé muito grande e o espírito dele iria vencer aquele momento porque tinha atingido a matéria e não o espírito e que ele voltaria a cumprir o karma dele aqui na Terra. Força total. Força total. A fé ajuda, então? Lógico, mas o espírito dele é de uma reação muito grande, muita né? Porque vida ainda. Muita. Porque quando Deus não determinou aquilo pra gente, a gente não deixa a matéria, não deixa essa então roupa é como humana. se o espírito tivesse assim uma vida, uma luz, uma força, Isso é isso? Não terminou a missão kármica dele aqui na Terra. Então, esse espírito, ele reage. E nessa reação do espírito, existe a vontade de Deus. Não chegou a sua hora, você não vai vir para minha casa agora. Você vai continuar a tua missão aí na Terra. Mais filhos E foi o que aconteceu com ele. Muito obrigado, Deus, meu pai, né? É isso aí, tá certo. Agora tem 2 moças lindas que também tiveram histórias parecidas, né? A Mariana. Mariana, a sua história foi uma história bastante emocionante também. Você quer contar um pedacinho pra gente? Eu vou rodar assim, explicando, porque você também ficou entre a vida e a morte quando você sofreu um acidente de carro. Eu vou relembrar um pedacinho, coloca aí. Aos 24 anos, Mariana Cortines comemorava um importante momento profissional. Desculpa, Thalia. Você deve estar super magoada. Nossa, se a Fatinha ficasse com meu ex... E mentira! Tô defendendo a Marrentinha agora, Kika? Ela havia interpretado a Kika em Malhação. Uau! É pra usar com o Vitor, é? Ih, se liga, garota. Você não tá vendo ali não? No teatro, atuava ao lado de Vitor Thierry. Mas um grave acidente quase interrompeu sua trajetória de sucesso. Eu tô fazendo fisioterapia. Semana passada eu saí da cadeira de roda, que eu fiquei 1 mês na cadeira de rodas. Em dezembro de 2013, um ônibus ultrapassou o sinal vermelho e bateu no carro em que estava a atriz. Eu acho que eu ganhei uma força, assim, muito grande dentro de mim. Eu acredito, obviamente, acredito em Deus, porque... eu tô aqui por um milagre, eu acho. Mariana não usava cinto de segurança. Por isso, sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur. Os médicos estavam bem preocupados, assim. Meu caso era muito grave. A artista foi submetida a 2 cirurgias, uma neurológica e outra ortopédica. Como eu tava sem cinto, eu bati e fui pra frente. Então, minha cabeça entrou no DVD. Ela ficou em coma por 5 dias e disse ter tido um encontro com Deus. Em uma entrevista, desabafou. Os médicos esperavam que eu fosse ter sequela, mas eu não tive nenhuma, nada. Estou completamente perfeita. Parece que entrei em uma viagem espiritual quando estava em coma. É um assunto muito íntimo, mas graças a Deus fui muito iluminada.
Eu renasci. Os meus médicos disseram que o que eu tive foi um milagre. Esse acidente aconteceu e eu tô mais forte. Eu tenho mais fé. Eu tenho mais força pra correr atrás dos meus sonhos, sabe? Então, eu vou te fazer a mesma pergunta. Parabéns também por estar aí, linda e maravilhosa, cheia de vida. É nóis. Linda. Foi um Obrigada. carro que bateu em você, né? Como é que foi? Você se lembra da história também? Qual foi a última memória que você tem? Ou a primeira, né? Eu não lembro do ato, né? Você lembra? Não lembro na hora, mas eu lembro um pouco antes, assim. Eu estava em cartaz no Shopping da Gávea, no Rio, com uma peça. E aí, nesse dia, uma amiga minha tinha ido me assistir, a gente estava saindo do teatro. Aí ela me deu uma carona. E aí a gente estava na Lagoa, voltando para casa, e o ônibus avançou o sinal. E eu lembro, assim, do momento, da circunstância. A gente na Lagoa, mas não lembro ali do momento. Eu lembro um pouco antes, assim, a gente estava num sinal antes, eu lembro da gente conversando, assim. E aí acabou. E acabou, exatamente. E aí, qual foi a sua primeira lembrança depois? Eu lembro perguntando para minha mãe o que tinha acontecido no hospital. Quer dizer, você se lembra meio que nem ele, depois você já estava conseguindo falar. E você estava sem cinto? Estava sem cinto. Você estava num carro blindado, né? Blindado. Na frente e sem cinto. Atrás. Estava atrás. Normalmente as pessoas esquecem de colocar cinto atrás, né? Isso é muito importante. Exatamente. Você acha que se você tivesse de cinto teria ajudado ou não? Com certeza. Isso é bom lembrar, as pessoas... Com certeza. Não, eu falei muito. Eu sempre coloco cinto, é engraçado, porque... Eu falei muito sobre a questão do cinto durante... Eu sofri o acidente em 2013 para 2014. Eu fiquei muito tempo, assim, em todos os momentos que eu podia, até hoje, claro, e para sempre eu vou bater nessa tecla. Tá certo. De quanto o cinto é importante, assim. É muito. E eu não entro dentro de um carro sem colocar cinto atrás, na frente, seja aonde for. Porque... É uma coisa meio que você fica acostumada. Entra e coloca o cinto. Pronto, vira automático, natural, né? Natural. É natural, uma coisa que não tem problema. Aí, povo, eu vejo criança atrás sem cinto, eu falo, gente, como assim? Você tem que acostumar desde criancinha. Eu fico imaginando, eu bati a cabeça amarrado no cinto de segurança, Imagina pensa se não sem. tiver senha. Imagina. Tá, né? E aí... Simplesmente é a hora, não eu adianta acho. como. Mas realmente a gente sabe que alguns privilegiados conseguem se salvar, porque a gente está ouvindo que a missão continua, né? Continua. As coisas estão aqui. Não chegou a hora. Não chegou a hora, tem coisas para fazer, luz para brilhar, é isso, basicamente. Verdade. Eu acho tem que é muita isso. vida ainda pela frente. Tem muita Gerar missão para filhos, cumprir. né? A gente Lógico. vê que são pessoas que... Lógico. Eita, irmã, fazer menina é bom demais. Mas olha, a gente lembra de uma situação do voo, olha só, a tragédia com o voo da Chapecoense foi o maior acidente, presta atenção, o maior acidente aéreo na história do futebol. E algumas pessoas sobreviveram, mas um monte de gente que não sobreviveu, mas algumas pessoas sobreviveram. Coloca aí. A maior tragédia aérea do futebol. Uma equipe jovem, confiante, a caminho da disputa mais importante da carreira. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. Você faz parte desse sonho. Vamos jogar juntos. A Associação Chapecoense viajava para Medellín, na Colômbia, para encarar a final da Copa Sul-Americana. Infelizmente, os atletas não chegaram ao destino final. O avião caiu a poucos metros do aeroporto. A lista do voo tinha 81 nomes entre tripulantes e passageiros. 4 não embarcaram. Integrantes da delegação, jornalistas e convidados perderam a vida. O último contato com a torre de controle foi à 00:30. Depois, só o silêncio. O mundo amanheceu mais triste com as imagens do resgate. Destroços do avião. A esperança de encontrar sobreviventes. Amigos, torcedores e familiares aguardavam notícias pela imprensa. O goleiro Danilo foi resgatado com vida, mas não sobreviveu. Jackson Foman precisou amputar a perna direita.
Você é precioso, mais claro que o ouro puro de Ofir. Neto ficou com múltiplas fraturas pelo corpo, além de edema cerebral. Os médicos dizem que foi um milagre, né? Porque por algumas vezes quase fui embora também. Alan Ruschel também conseguiu escapar da morte. O único integrante da imprensa que se salvou foi o jornalista Rafael Hensel. Muitas pessoas me perguntam, né, por que eu, né? E eu sempre digo que eu não faço nenhum comparativo, eu não sou melhor nem pior do que aquelas pessoas que infelizmente nos deixaram, né? Mas eu apenas agradeço a segunda chance. Uma segunda chance para eu poder ficar do lado das pessoas que eu gosto, para que possa trazer uma mensagem de superação. Não deixe uma tragédia acontecer para você mudar de vida, melhorar a qualidade da vida que você tem. Tá certo? Grande abraço ao pessoal do Super Pop. Tchau, Luciana. Que loucura essa história do Rafael Hensel, né? Quer dizer, estava no avião, ele falou quantas pessoas? 70 pessoas, 71 pessoas morreram. E no caso dele, gente, olha que loucura. Ele estava desaparecido e eu me recordo que o filhinho falava, mas o coração do meu pai, eu estou sentindo, né? Escutando o coração do meu pai. Quer dizer, o filhinho sentia que o pai ainda estava vivo. Quer dizer, uma loucura isso. Uma criancinha e o pai estava vivo. É uma ligação muito forte, anos, né? Muito forte. Mas esse é um... É isso que é um karma coletivo e ele não era a hora dele, é isso? Foi um karma coletivo e não era a hora dele. Não era. O avião caiu para ele do mesmo jeito que caiu para os outros. Que loucura com isso. a mesma, e ele se salvou com mais três, né, que estavam ali. Quer dizer, o avião caiu, todo mundo realmente sofreu, morreu. Morreu. E ele, exatamente... Não era a hora dele, não era a hora do outro. E aí que está a força de Deus. Como assim, o poder de Deus. Ele, quando não é a sua hora, você não vai. Não vai, não chegou a hora. É o que eu falo dos anjos. E muitos levantaram, o avião vai cair. Ninguém sobrevive a acidente de avião. Então saíram correndo no avião, os caras colocaram o cinto, abaixaram do jeito que manda o cartãozinho lá de embarque. Que todo mundo tem que ler na hora que entra no avião. Ninguém lê. Ninguém lê. Abaixaram. Abaixou. E? Teve a pancada, eles conseguiram se salvar. Será que foi por isso? Ah, com certeza. Eles abaixaram? Você vê que esse radialista estava no fundo do avião. Que dizem que é a pior parte, parte, é o pior lugar que tem. No fundo do avião. Ele era no fundo do avião. Lógico. E ele demorou muito para achar ele. Tanto que o filho falou, mas o meu pai, eu estou sentindo o coração do meu pai. Isso, e essa ligação do filho? O filho sentia a energia do pai? 11 anos o menino. É assim, o mundo espiritual, ele é diferente do mundo material. Ele se comunica pelo sentimento, pela emoção, porque o espírito é emoção, ele não é razão, então, ele não é cabeça. Energia. Eu tenho certeza, a Maria Sofia não é médica, ela é uma criança, não tinha nem um ano. Eu tenho certeza que o maior fato de eu estar vivo hoje é a minha ligação que eu tenho com ela, sabe? E ela me deu a condição de estar aqui, de lutar para melhorar, sabe? De estar trabalhando hoje por ela, pela minha família, e de estar trazendo, ter feito uma irmãzinha para ela, que a minha mulher tá Você tá focado, ele tá. E tá aí. Já. Esse é o pai babão. Já tá aí, gente. Tem melhor que ter filho, não. Não tem mesmo, eu concordo com você, filho é tudo mesmo. Eu sou babona também, não tenho o que falar. Nosso futuro, né? Com certeza. Nossa eternidade. Com certeza. Exatamente. Crie os seus filhos bem, que serão eternos. É isso aí, eu acho também. Mas, agora eu vou colocar aqui um painel que relembra algumas histórias realmente emocionantes e são histórias alegres, porque são histórias que tiveram um final feliz. Coloca aí, por favor. Cadê o painel? Coloca aqui pra gente ver. Não, bota aí o número 2 pra gente ver. É a Marilene Saad, não é isso? Ela é esposa do Estênio Garcia. Ela saiu do coma, ela falou com a gente. Coloca aí. Marilene Saad enfrentou um sério problema de saúde. Eu fui para operar mesmo o útero, que estava gigante. A atriz entrou em coma após complicações de uma cirurgia para a retirada do útero. Ela decidiu falar sobre o drama que viveu. Boa noite, Luciana. Boa noite, toda a equipe do Super Pop.
Estou aqui para contar um pouquinho dessa minha história que acabou de acontecer. Marilene foi ao hospital apenas para acompanhar o marido, Estênio Garcia, que sentia dores. Então eu fui para o hospital segunda, 27, perfeita. A minha saúde estava 1000%. As recordações são poucas por conta da amnésia após o trauma. Antes da cirurgia, eu recordo no domingo, na madrugada para segunda, o tombo do Estênio, que ele levou um tombo no nosso quarto. E depois eu não me recordo. As lembranças são confusas. Eu lembro vagamente de eu dormindo, ele de um lado, eu na mesma cama. Isso eu lembro vagamente. Me disseram depois que eu dei um escândalo, eu não queria fazer a cirurgia, eu não queria deixar me anestesiar, que eu falei que ia morrer, que eu não queria fazer de jeito nenhum a cirurgia, que eu queria ir embora, queria cancelar a cirurgia. Eu não lembro disso. Mas a dificuldade para respirar não sai da memória. Bom, aí eu adquiri o SARA, mas 5 horas ou 4 horas depois, eu já comecei, isso me contam também, né? Com a síndrome da angústia respiratória, que é uma falta de ar. Estênio, familiares e os amigos foram essenciais para a recuperação. E o Estênio fez um videozinho que passou, não sei se na internet ou em algum programa de TV, pedindo oração. A gente tá aqui, eu tô com a costela fraturada, mas não tem problema nenhum. O que eu estou empenhado é em pedir orações para Marilene, para que ela se recupere logo e volte à vida normal dela. Fora de risco, Marilene reconhece que ganhou uma segunda chance. Uma segundona, né? Aquele gol de placa, porque, enfim, eu ressuscitei. Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje o Super Pop vai contar histórias de famosos que ganharam uma segunda chance na vida. Aliás, realmente é uma segunda chance. Eu vou falar de um caso que todo mundo acompanhou, foi um caso realmente muito comovente, mas ele está lindo, maravilhoso. Eu estou falando do cantor, o Pedro Leonardo. Vocês acompanharam, né? A gente torceu tanto, rezamos, torcemos pelo Pedro, porque na época ele sofreu um acidente muito grave de carro. Mas hoje, aqui no nosso palco do Super Pop, você pode comemorar, e ele também comemorou a chegada da segunda filha dele. Meus convidados dessa noite vão realmente te emocionar. Vai ser um programa pra cima, alto astral. Segunda chance é sempre bom. Você teve alguma história assim? É isso aí, estamos de volta. E hoje a gente... Bom, primeiro eu vou apresentar os meus convidados. Eu vou falar boa noite pro Pedro Leonardo, tá aqui do meu lado. Que bonito, que gato. Tudo bem, Pedro? Boa noite, gente. Prazer, tudo bom com viu? vocês? É um prazer para mim estar aqui com você, viu? Prazer é meu. Olha, eu acompanho a sua trajetória, mas de perto é mais bonito. Desculpa aí a sua esposa, obrigado, só tô fazendo elogio. Obrigado. Muito bonito, rapaz. Vou falar boa noite também para Mariana Cortines, né? Mariana Cortines, bem-vinda, tudo bom? bem? Obrigada. Bem-vinda pela presença. O dela já nem falo nada. Amanda. Amanda. Já é de casa. Oi, gente. Tá gata, hein, Lu? Você tá viu que eu tô mais queimada que tá você. bronzeada, Aqui, ó. olha lá, Ó, a libanesa veio. Não é possível. A libanesa veio. Pois é. E vou falar boa noite também pro Robério. Tudo bem, Robério? Tudo bem, Lu. Bem-vindo. Obrigado. Bom, agora a gente vai falar que após encarar a morte de perto, muitas pessoas consideram essa oportunidade como uma segunda chance. Realmente, como você olha para a vida diferente, né? Como viver com mais intensidade, aproveitar os momentos. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria saber fazer, mas o ser humano precisa realmente se deparar com uma situação difícil para ver o quanto a vida é bonita. Vamos assistir. Ao que parece, quem sobrevive a um risco de morte acredita que ganhou uma segunda chance. Obviamente, acredito em Deus, porque eu tô aqui por um milagre, eu acho. O que muda nessas pessoas a maneira de encarar a vida? Foi um milagre, acho que a gente encarou como um milagre, assim, foi como
renascimento da família toda para te agradecer. A gente não sabe nem como começar a agradecer. Débora Lira sofreu um acidente de carro em 2011 e escapou sem sequelas. O acidente foi um acidente muito feio, então eu devia agradecer só por estar vivo. Sofia Abrão capotou e pouco se machucou. Quem não se lembra do dramático resgate de Jaque Petkovic em Osasco? Até hoje, a apresentadora não gosta de falar sobre o acidente. A cantora Bianca Toledo crê que ressuscitou após ter uma ruptura do intestino. Te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é um Deus vivo. E nós te louvamos e te adoramos eternamente por isso. Debilitada, ela teve fé e hoje esbanja a saúde. Sharon Stone ganhou 2 chances. Uma em 1990, quando bateu o automóvel, e em 2001, quando teve um aneurisma cerebral. Pedro Leonardo, Mariana Cortines e Amanda Dijedian estão prontos para contar o que mudou após a segunda chance. Bom, segunda chance tem que ser um programa alto astral. A gente vai falar com o Pedro Leonardo, que sofreu assim, um acidente gravíssimo. Eu me lembro que na época, Pedro, todo o Brasil parou para rezar por você, para torcer. Graças a Deus eu tive essa força toda do Brasil, que eu acredito que tenha sido a maior vontade de viver que um ser humano pode receber. Que loucura. E você sabe que eu sou uma médica meio, né, dor de cotovelo, que eu queria ter sido médica, frustrada. E na época eu entrei em todos os detalhes. A gente ficou tão assim... Eu liguei para o que aconteceu, eu queria saber. E a gente... Era tão grave essa situação que a gente rezou muito, todo mundo, né? Quer dizer, uma situação muito grave. Você tem alguma memória desse acidente? Você lembra de alguma coisa? Ou só da parte boa que você voltou? Não, eu lembro do meu último... Eu lembro de eu mudando de quarto no hospital. E lembro minha última semana de internado, que eu recebi a visita do Eduardo Costa. Ele pegou o violão lá, tocou, cantamos umas músicas que fazia muito tempo que eu não escutava. E o Geraldo foi lá me visitar, que ele teve uma grande parcela nessa minha vitória aí, então, né? Só coisa boa, você lembra? Não, só as coisas boas. As coisas mais difíceis... os médicos falam, Pedro, o cérebro humano é uma máquina perfeita que quem criou foi Deus. Então, tudo que pode prejudicar ele apaga. Né? Isso é bom. A lesão que você teve, ela foi grave a esse ponto da sua memória recente, que fica do lado de cada cabeça onde eu bati, ela não transforma. Apagou tudo. Ela abalou e ela não transforma para a memória, para o HD, que o HD fica do lado de cá, né? Então, aqui ela se esvai, né? E na época, sua filhinha estava pequenininha. Ia fazer 1 ano, né? É Maria Sofia, que nome Maria lindo. Sofia. Pequenininha. E agora, parece que tem uma surpresa, uma novidade. Tá vindo a Maria Vitória. Maria Outra Vitória mulher. Tá chegando? Tá lá, Lindo tá nome. de 3 meses a mulher, caminhando, tá linda. Maria Vitória vai vir para dar muita alegria pra gente. Você faz umas meninas lindas. Eu fiquei sabendo que a primeira é linda, a segunda vai ser também. Graças a Deus, né? A gente tem que saber fazer o que a gente gosta também, né? Imagino. Não tem jeito não. Fazer direito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Nesse caso, quando a gente observou o que aconteceu com você, foi realmente quase uma morte, né? Assim, né? Que não foi uma volta, literalmente. Eu vou até colocar um pouquinho da história para a gente rever. Depois você vai me explicar o que mudou na sua vida. Aliás, se você ganhou uma segunda vida, coloca aí. Pedro Leonardo virou notícia em 2012 após um acidente de carro. É extremamente grave. As imagens do automóvel revelavam a gravidade. O cantor voltava sozinho de um show em Minas Gerais, perdeu o controle e capotou. Além de fraturar o fêmur, teve politraumatismo craniano. Sofreu 2 paradas cardíacas, uma delas de 6 minutos. Internado por 81 dias, ficou 1 mês em coma. Durante um show, o pai Leonardo lembrou do irmão Leandro. O meu irmão também a gente tinha passado por um show e depois ele sentiu aquilo, uma dor nas costas e acabou dando naquilo tudo que todo mundo já sabe. E depois pediu orações para o filho Pedro. Dirige as orações aí ao nosso querido Pedrão, que ele volte para nós aí, porque vai melhorar. Vamos lá, meu filho. Fé em Deus.
Com o tratamento, o rapaz emagreceu 27 quilos. Mas pôde comemorar a recuperação ao lado da filha Maria Sofia. Hoje, Pedro Leonardo é apresentador de TV e comemora a segunda gravidez da esposa Thaís. O artista soube valorizar a segunda chance. Pedro, então, você não lembra do acidente, isso é muito bom, você só lembra da sua recuperação, que não deve ter sido uma recuperação fácil, muita fisioterapia, tudo, e as pessoas te contaram. Você encara a sua vida hoje como mudou, o que mudou para você? Como você encara a vida agora? Olha, eu fico muito feliz em saber que a forma com que eu vivi é exatamente a forma com que eu queria viver. Mas algumas coisas na vida da gente mudam os valores, principalmente, né? Coisas que eram pequenas, que eu queria buscar alguma coisa sempre a mais. Um a mais, às vezes, gente, um a mais é desnecessário, não precisa. O que você tem que estar passando de bom, é só você prestar atenção, sabe? Então, eu hoje, eu amo chegar em casa e ver minha filha brincando e vindo me contar o que ela fez, né, na escola, aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro. Papai, que é uma delícia, né? Bom demais. A gente aproveita o momento, né? Com certeza. Deixa eu mostrar, olha só que linda família. Que linda menina. Puxou a mãe, hein? Né? Não, puxou, mas saiu do meu saco, né? Você sabe. Às vezes as pessoas questionam, mas por que ele estava fora do carro? Eu soltei o cinto de segurança e aí tentei abrir as portas não se abriram. Eu vi a janela de trás aberta não, quebrada, e foi por onde eu saí, pela janela do porta-mala. Aí eu caí. Na hora que eu caí, o seu Iridon estava vindo no carro atrás, ele viu o meu carro saindo, ele parou. Então, na hora que ele parou, ele viu eu saindo do carro. Ele foi lá, falou, Pedro, medi seu pulso, senti 2 batidinhas fracas, mas senti que você estava vivo. E lá não pega telefone. E eu peguei e olhei lá onde o seu carro parou, que é em cima do morro, fora da estrada, pegou aquele pontinho pequenininho lá do sinalzinho, aquele restinho de sinal, não? Ele pegou e chamou. Mas tá aí, né? E aí o atendimento foi perfeito. Doutor Rafael Jacob, lá de Tumbiara. Perfeito. Sabe? Deu tudo certo. Deu tudo certo, como graças no seu caso a Deus. também, deu tudo certo. Roberto, as pessoas... Graças a Deus. Que, no caso deles, as pessoas todo certas... mundo fala que foi um milagre, assim, né? Também, né? Você se machucou muito? Paulo Niemeyer, que cuidou de mim, Ricardo Cruz. Você se machucou muito? Bastante. Os médicos, assim, que foram grandes médicos, assim, graças... O maior médico de todos, pra mim, é Deus assim. Tem maior fé. Mas, assim, os médicos aqui, né? Incríveis, da né? matéria, do plano da matéria, também, que foram grandes médicos. Falam assim, nossa, foi um milagre, porque realmente foi bem grave. Você também fazia muita fisioterapia, tudo? Fiz bastante. Foi difícil também? Uma dúvida. Até cansar, né? Difícil foi, mas eu tive muita fé, assim, desde o começo. Eu tive certeza que eu ia ficar bem. E é uma coisa que a gente faz pra gente. Então, se a gente não fizer pela gente, quem vai fazer? Vocês ficaram quanto tempo fazendo físio e tudo? Eu fiquei um ano. Um ano físio. Fiquei um tempo. Assim, você vai achar, eu tô saindo do hospital, vou embora pra casa, tipo assim, né? A casa é pior ainda. Ótimo, né? Ixi, eu saí de lá, você falou, amanhã, vou ver como é que tá as marcações do show, dos treinos, que a intenção era voltar pro palco, né? Sim, 2 dias depois. Você voltou esse um ano depois ou voltou antes? Voltei a trabalhar... Mais, né? Não, foi pouco... Foi uns 6 meses depois. Nós começamos rápido, então. A fazer o... Mas por quê? Porque eu conseguia apresentar o programa e fazer os tratamentos nos dias ou nas partes da tarde. E tem que se esforçar, né? A fisioterapia não é uma coisa fácil, é chata. Gente, você tem que fazer... Tudo na vida tem que se esforçar. É pra você. Se você não for fazer o bem pra você, quem vai fazer? É claro, então, tá certo. Sabe? Então, a coisa muito boa que eu cheguei foi pro doutor Milberto. Cheguei pra ele lá no Ciro e falei, doutor, eu caminhei 5 quilômetros ali embaixo. Você tá falando sério? Eu falei, tô. Você sabe que a gente, conforme você vinha, a gente sabia que você ia conseguir, mas não nessa rápido, velocidade, né?
E aí, coisa de 2 meses depois, eu voltei lá. Falei, aqui, doutor, minha corrida está aqui, 8 quilômetros, 1 hora. Olha. E aí ele gostou demais, é isso mesmo. Continua tem assim. que viver, tem que continuar assim. Tá certo. E eu curti tudo isso que Deus Tinha deu dias novamente. que você titubeava? Vixe, mais Você também? vários. Tinha dias que você falava, nossa... Tem jeito, né? Então, eu tive muita certeza que eu ia ficar bem. Até meio mas sim, tive muita certeza. Teve um momento que eu fiquei muito... Tão linda, que eu fiquei... moça. Obrigada. Uma bonequinha, né? Teve um momento que eu fiquei, assim, mal. Que eu falei assim, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo, sabe? Por que comigo? Foi um momento que eu fiquei meio revolt, assim, sabe? Revolt. Revolt total. Eu não tinha ficado em nenhum momento, sabe? Por que eu? Eu tinha gratidão, assim. Eu tive muita gratidão pelo meu acidente. Foi engraçado. Por quê? Porque eu falei, eu acho que na vida tudo é como tem que ser. Eu acho que a gente tem que Você abrir vê a o coração. vida de uma outra forma depois do acidente, antes e depois? Você aproveita mais a sua vida? Sim. Essa segunda chance? Sim, eu tenho gratidão, só gratidão. Porque eu acho que, assim, na vida é o que é, sabe? As coisas são como elas são. Então, assim, é gratidão. A gente tem que... Tem que aproveitar. A gente tem... Assim, é muito duro, ninguém merece passar por nada grave. Claro. Mas, assim, se aconteceu, é melhor eu olhar pelo ponto positivo do que negativo, certo? Claro. Já aconteceu, já foi apresentada a situação pra mim, então... Eu vou olhar ela de frente. Já foi apresentada a situação pra mim, eu vou usar isso. Isso é As bom, pessoas né? às vezes perguntam, mas Pedro, mas que Viu, tanto Lu? de tempo ali comendo comida de hospital, que tem horroroso. Eu falei, bicho... Melhor vida, tô comendo. Falei, Que bicho, nenhuma. eu perdi 40 quilos. Olha que tem mais Tá bom do magrinho, mundo. né? Tava mais fácil rodeado que pular, agora tô magro, sabe? Então, ficou bom demais, tem que ver o lado positivo. A situação já tinha sido Tem que- apresentada pra você, eu vou usar isso. A gente tem que... Não é, a situação foi gente tem que buscar. apresentada pra mim. Com certeza. Eu não vou correr, eu vou Fazer o melhor. Viu, abrir Lu? o peito, né? É isso aí, tamo junto. Robério. Veja bem, espiritualmente, nós temos 2 casos muito diferentes. Ela não falou, mas o que me mostra o espírito dela é que ele fez uma viagem, por exemplo, que o Pedro não lembra, ela deve se lembrar de alguma viagem espiritual que ela fez no momento que ela estava no Você se hospital. lembra? E um outro lado, só para mim concluir, um outro lado. Você vê, brecou a vida dela espiritual, parou, brecou. E agora vai abrir tudo de novo, vai voltar a brilhar, vai voltar a fazer sucesso. Você se lembra desse momento? Então, é que eu estava realmente num momento muito forte, assim, em todas as coisas da minha vida, profissionais, como mulher, assim, tava tudo tava tudo Intenso. muito. E aí o acidente foi um freio, sabe? Foi uma forma de freio. Olha só, de repente. Pra eu ir pra dentro de mim. Você E eu tirou fui- melhor. Pra você lembrar de você, às vezes? Talvez. Talvez precisasse pra dar Isso. um... E eu fui pra dentro, entendeu? E talvez Talvez eu seria precise... para você, para o teu espírito amadurecer mais. Isso. Que foi um amadurecer. Você vê que hoje você é diferente Isso. de tudo aquilo que você foi. Né? Porque Talvez pra eu estava brilhar de outra acontecendo tudo forma. de bom na É. tua vida, mas você não estava fechando. Você estava jogando fora as oportunidades. Você falou tudo. Entendeu? Então, quando isso aconteceu, o teu espírito mostra que nessa viagem que ele fez, ele amadureceu, voltou e você vai ver que vai abrir tudo de novo. Será que Vai foi voltar uma tudo. experiência sobrenatural, uma coisa... Isto, exatamente. Eu passei por coisas super fortes. Eu até falei que eu não ia falar disso aqui. A produção tá de prova. Mas, assim, uma semana antes, eu pintei um quadro. Né? Eu te falei. Eu Para que eu pintei tô um ficando quadro arrepiada, que era o vou meu sair correndo, vou estragar acidente. aí, para. Eu tive sensações, assim. Eu tive sensações do que eu estava passando. Assim. Então, assim, eu acho que tudo é como é. Eu tenho gratidão. Olha, quando ela fala desse quadro, Que loucura. do lado dela, quem me falou, é uma entidade que está pelo lado mediúnico dela. Ela tem uma mediunidade. Mas por que ela saberia antes que ela... Tipo, é uma energia que ela... Iria acontecer e ela Um poderia aviso? ter desencarnado e esse auxílio espiritual não deixou. Que loucura. Amadureceu. Como é que fala? Nossa. Apenas muda os nomes. Cada religião tem o seu nome, né? Mas é o anjo da guarda. É uma loucura isso. Falando, Fortíssimo isso, soprando né? aqui no pé do seu ouvido. Quer dizer que o anjo da guarda dela meio que
O espírito Protegeu? dela reagiu muito, porque são dois casos muito diferentes. Por exemplo, o do Pedro foi a luz, o espírito reagiu tudo. No caso dela foi uma preparação, ela se preparou. Então, tudo que ela vinha tendo de intuição, porque às vezes a gente não sabe trabalhar a intuição. Mas ela sabia, então era uma ela desenhou? confusão na cabeça dela, né? Então, de repente, aconteceu essa viagem que ela fez espiritual, o retorno desse espírito voltou mais amadurecido. Isso que eu ia falar, talvez e ela precisasse disso para ser uma pessoa melhor pro resto da vida, porque é tão jovem, Lógico. né? Não, porque estava tudo fácil Tão para ela. jovem. Estava Às tudo vezes muito coisas fácil. piores fossem acontecer. Talvez Estava isso aí, acontecendo sozinho, sem força. Né? Abre aqui, coisa Exatamente. ali, estava indo. Exatamente. Você se lembra de alguma coisa quando você estava no coma? Porque as pessoas normalmente têm alguma Então, sensação, uma lembrança. Não é que eu lembre, assim, eu tive sensações, assim. Hoje já é mais difícil para mim falar sobre isso. Na época era mais fácil. Porque foi passando. É. Que bom. Então tá melhorando, tá agora é só coisa boa. Essa coisa boa. Só pra rir, mano. Só coisa boa. Mas olha, realmente eu falei que ia ser um programa pra cima, porque duas pessoas lindas que ainda vão contribuir muito aí pra todo mundo, né? De coisas Vai dar boas, conta. produzir, pintar, atuar, cantar, apresentar. não Você é mãe? Não, eu Novinha ainda. acabei de casar. É mesmo? Tá. olha que beleza. Quantos anos você tá? Casei agora, tem 2 Qual a meses. sua idade? Sua idade? 28, eu fiz 28 em maio. Não, anda logo, faça logo. Ó o Vai- outro. Vai achar bom demais. Melhor trem do Daqui mundo a pouco, menino. daqui a Faça pouco. logo. Dá mais um tempinho Faça pra ela logo. curtir. Daqui a pouco. É bom demais ter filho, né? Não, Filho eu é bom amo demais, meu criança, Deus do amo. céu. Demais. Mas Você vai curte um ver- pouquinho você mais vai o marido. entender a sua. É muito Você ama gostoso. criança, mesmo. você vai entender o que Não, que é. eu o que amo. que é. Daqui a pouco. Então tá bom. O outro tá pensando só Para, nisso agora. para Ele de já empurrar, quer né? se Para de distribuir. empurrar. Não, daqui a pouco. O tô outro brincando, já vai tô pra brincando. terceira, tua mulher vai te matar. Você não Nossa morreu agora. Senhora, não, Você ela- fala do terceiro, ela nem teve a segunda. Ela vai, vai parir, você vai engatar o outro na cola. Pedro não morreu no acidente, mas mulher mata Pedro quando ele tenta engravidar pela terceira vez. Mata não, dá conta de ver sem mim, não. Eu tô- Ela dá luz, Porque estrangula o você, marido. você tá dando, vai ser 2 ainda. Estrangula o marido porque ele ameaça engravidá-la de gêmeos. Ele engatou e ela não percebeu. Primeiro caso, a outra tá indo, né? Para. Agora, a gente falando, você também, Amanda, a empresária Amanda também sofreu um acidente grave, um acidente de carro, né? E eu sei que todo mundo comentou e você acreditou que ia perder a vida. Foi uma coisa muito Eu difícil achei que eu tava também, morta. né? Você achou que você estava morta? Na verdade, desde pequena eu sofro acidentes feios de carro. Que horror, peraí, calma. Minha filha, pelo amor de Deus. Coloca aí, Compra uma por favor, a bicicleta, história. vamos ter- Exato. pelo amor de Começa Deus. a andar a pé, gata. Coloca aí. Amanda ficou famosa ao participar do Big Brother Brasil. Eu tenho direito de comer Mas esse eu acho uma grupo. coisa pequena, mano. Você acha? Eu Eu não. acho uma coisa pequena que... Eu não tiraria de você. Talvez, eu não comeria não. talvez Deixa eu fosse falar. pra Eu não- criar- Você não deixa eu terminar de falar. Como você tinha um Você não conflito em deixa relação eu ao- terminar. Os fãs torceram pelo romance com Fernando. Mas o jogador de basquete decidiu ficar com Aline. O casal, inclusive, ficou junto fora da casa e assim nasceu o lindo Luca. Dá só uma olhada. Olá, Lu. Esse é o príncipe. Oi, Luca. Tudo bem? Não só a desilusão amorosa de Amanda comoveu o país. Usar uma situação dessa. É por algum motivo. Você quer ir pro teu quarto? Quer ficar aqui? Não, vamos imaginando. Em uma conversa com os confinados, a morena revelou que sofreu um grave acidente de carro. Ela acreditou que havia morrido e, ao sair do automóvel, evitou olhar para trás para não ver o próprio corpo. E esse não foi o primeiro susto da ex-BBB. Foi a terceira batida violenta de Amanda. Ainda bem que ela não se machucou gravemente. Quantos acidentes você sofreu? 3. E pretendo não mais nenhum. Chegou. Quando Você eu vai de tinha bicicleta pra 5 casa. anos. Quando eu tinha 5 anos, eu fui atropelada. Muito feio. Tenho minhas perninhas tortas até hoje, gente. Elas são tortinhas. Não tinha reparado. Meio alicatezinho. Mas eu tive, com 18 anos, graças a Deus pegou no eixo, porque se pegasse em mim, eu ia também. E esse último que eu falo foi o pior. Foram 4 carros assim em cima de mim. Como assim? Foi um caminhão de guincho, bateu num caminhão de... Eu estava parada no farol. Então foi um caminhão de guincho, bateu num caminhão de carreto, que bateu num não vou falar a marca, mas é um carro com... Tem uma tampa grande atrás, que eu não sei o nome. Que bateu num carro de telefonia. Todos bateram em mim. E assim, eu só lembro
que veio todos os vidros, né? Direto em mim. E meu carro rodava, girava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Em nenhum momento... Tava parada. Não, eu estava parada. Em nenhum momento eu imaginava que estava tendo um acidente de carro. E aí, quando eu vi o poste, que eu entendi o que estava acontecendo, eu só virei o rosto e falei... Morri, que pena. Queria ter... Eu consegui... Que horror! Juro, eu pensei, no momento, eu queria tanta coisa para eu fazer ainda. Juro que você pensou nisso? Juro. Aí eu virei o rosto. Detalhe, eu tava voltando do centro espírita, então eu tava toda de branco. E aí vem o que aconteceu. Lá vem. No anterior, eu baixou minha pressão quando eu saí do carro. Então eu já imaginei que também poderia baixar minha pressão. Tentei sair, as portas não abriam, eu comecei a entrar em desespero, chutei, saí. Nisso vieram, acho que umas 10 pessoas. Só que só um homem falava comigo. Aí eu falei, tô morta. O cara é médium, tá me vendo. E eu não vou olhar pro carro, porque o meu corpinho tá lá. Porque eu já li em vários livros, quando a gente morre, a gente enxerga o corpo. Eu falei, não vou olhar. E eu só quebrei 2 unhas, tá? Porque eu tava trocando de música. O carro ficou eu, o volante e o banco. O resto não tinha carro. E aí eu ficava, não vou olhar. Ficou o que precisa, né? Exatamente, ficou o que precisava. Só quebrou 2 unhas. Só 2 unhas. E depois eu colei as unhas e tava tudo Já Você era. é louca. Nisso, aí quando mais pessoas falaram comigo, eu falei, Maria, não morri. Vou olhar. Aí não tinha corpinho lá, fiquei tranquila. Você olhou pro carro? Olhei, mas aí era uma gritaria, aquilo me agoniou. Eram muitas pessoas gritando de dor. E a sua roupa branca? E eu lá toda, né? Tava lá no balaco. E aí eu falei, aí eu parei, fui ver. Então era um que tinha caído do carro, Que outro... pessoas estavam gritando dos carros? Eu estava sozinha, né? Então teve gente acompanhada, só que assim, todos saíram de ambulância e de bombeiro, muito machucados. E eu quebrei 2 unhas. E assim, eu fiquei lá até 7 da manhã, isso era 11h30 da noite. Então chegou a perícia e perguntavam quem que estava nesse carro. Eu falava, eu. Aí o delegado falou assim, eu tô falando sério. Eu falei, eu não estaria aqui 3h30 da manhã se fosse brincadeira. Porque ninguém acreditava que eu estava... Era impossível ter sobrevivido. Era absurdo. E aí, depois fiquei com um rostinho de leve, que eu nem... Mas apenas isso. E é que eu falo, é uma coisa que veio, infelizmente... Você tem foto do carro? Eu tinha, mas eu perdi o celular. Não, mas ainda bem Aquela que época perdeu, não tinha ainda ainda os backups, essas coisas. Então, mas ficou bem feio. Ainda Deu pra bem. ter na hora, assim. Não, ainda Mas bem é que que eu perdeu. falo, e é engraçado que eu não tenho trauma nenhum. Só que, assim, minutos antes eu estava conversando com ela. Um cruzamento antes, eu estava dirigindo, eu fiz assim. Que loucura vocês, hein? E aí eu parei. E aí eu parei. Parei um pouco atrás do carro, só tinha eu e outro carro. Eu parei um pouquinho atrás porque eram 2 homens. Eu falei, tô sozinha, mulher na rua. Já era tarde, eu parei. Mas eu tive esse insight, mas eu falei, besteira, né? Não tem ninguém na rua. E fiquei parada, tava trocando de música e nisso... E paradinha, quietinha, você não fez nada, Parada. né? O moço, infelizmente, dormiu. Por que essas pessoas têm... Você não teve nenhum tipo de sensação antes, né? Olha, eu vou te falar aqui. Não. Se eu tive... Não se eu lembra. tive, Não lembra, né? eu não me lembro porque a minha lesão foi na memória recente, então eu não guardava as coisas novas que entravam na minha cabeça. Pessoas tinham que falar comigo 3 vezes. Pra eu te fazer uma pergunta... E passar um pouquinho de fazer de novo, porque eu não Que nem lembrava. velho, velho, exatamente. né? Velhinho, você fala exatamente. Aí conforme você vai fazendo tratamento, vai voltando. aí eu falei, aí eu perguntava dependendo do jeito que você me lava. Se a sua mulher brigar com você não lembra, tá ótimo. Tem coisas que é bom, Não. né? Você continua com essa falha de memória. Não, uma coisa é fato, se você estiver muito cansado, qualquer pessoa esquece, né? É verdade. Normal. Mas no seu caso você não se lembra, mas ela teve uma certa premonição e ela sentiu uma coisa estranha. Eu Que senti que é como isso? uma sensação de algo vindo. O que é isso, Roberto? As pessoas sentem antes? Você vê, são 3 casos muito diferentes. No caso dela, o que acompanhava ela? Quando ela diz essa sensação que ela teve, ela já estava protegida, que ela saía de um momento em que o espírito dela foi preparado. Mas ela sabia, Então ali sentiu antes. ela teve toda uma defesa, sem Não, foi, nenhuma sombra de dúvida. Depois, no Né? centro que eu trabalho, eles falaram, Lógico. esse acidente tinha que acontecer. Isso Porém... Me foi apresentada essa situação, eu vou usar o que ela falou, mas realmente Porém, não pode falar melhor. nós fizemos nós fizemos a Bom. proteção, só que assim, Lógico, existe o merecimento lógico. também. Então, assim, Então, muito naquele mais momento... a proteção. Por quê? Então, a sensação que eu tive é que eu fui abraçada, porque exatamente eu estava protegida. O resto do carro não tinha. Mas por quê? Porque a missão
dessas entidades espirituais, das quais trabalham com você e te protege, elas ainda têm uma missão aqui na Terra. Então, ela protegeu o aparelho dela, o corpo físico que ela essas usa. Três pessoas ainda tem muito o que fazer na Terra, é isso? Lógico, tem muito ainda o que o fazer. O espírito está vivo, cheio de coisa para produzir, Lógico, é isso? Não chegou a hora. Lógico, não chegou. Graças a Deus, né? Que bom. E eu me dei bem, que eu estou fazendo um programa com 3 pessoas incríveis, olha só. Mas é interessante como... É o que eu conheci uma pessoa que caiu de bicicleta com capacete, bateu a cabeça e morreu. Esses dias eu vi no noticiário uma pessoa que bateu o carro no poste e faleceu. E eu até falei com meu namorado, falei, olha só como são as coisas. Com bicicleta? Piorou. Mas eu falei, como são as coisas? Vieram 4 carros, eu inclusive ainda bati num poste e eu quebrei 2 unhas. A pessoa bateu no poste, não foi tão frontal, e ela morreu. Então, acho que, infelizmente...